Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, né? Um prazer ter vocês aqui nessa que é a primeira oficina virtual realizada pelo Laboratório de Podcasts Narrativos, né? E eu tenho o prazer de receber aqui o Danilo Battistini. O Danilo, ele é uma referência em produção sonora no Brasil, é um cara que há muitos anos eu já o conheço, desde o lançamento de Aonde o Folclore Vive, que é um Nossa, audiodrama meu TCC da faculdade. que é o TCC da faculdade. Para quem não sabe, né, eu tenho um trabalho com folclore e cultura popular há muito tempo e eu clipo, né, eu faço clippings de tudo, aí de repente chega no meu radar, né, esse audiodrama ali feito pelo Danilo, que era o TCC dele, então ele estava ali no começo do Contador de Histórias, a gente já começou a dialogar. Eu tenho o prazer de ter o Danilo como sendo o responsável, né, pela identidade sonora do meu podcast, Poranduba Verdade. tem a vinheta de abertura e a vírgula sonora feita por ele lá em 2018, um som muito marcante, né? Todos os ouvintes ali sabem o que esperar assim que entram aqueles tambores do começo. Então foi um prazer enorme ter você trabalhando conosco e, claro, te acompanhando à distância, né? E vendo o crescimento da sua carreira, né? O Danilo hoje ele já trabalhou em grandes produtoras, seja como artista Foley, produtor de som, nos estúdios de dublagem, então ele tem muito conhecimento para passar para a gente. Danilo, eu logo vou passar a palavra para você, mas antes eu vou fazer À a vontade. introdução sobre o próprio Laboratório de Podcasts Narrativos, que é este projeto de extensão que eu coordeno, né, que eu criei e coordeno aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro desde março de 2023. Então, nós temos aí 7 meses de atuação, né? E o laboratório ele tem como objetivo, ele tem o objetivo de 3 eixos, né? O primeiro eixo dele é para capacitação técnica dos seus membros, então, com essa realização das oficinas aqui, isso faz parte desse trabalho. Para o futuro, nós também estamos planejando um grupo de estudos em que a gente vai se debruçar sobre algumas obras, começando pelo Out on the Wire, The Storytelling Secrets of the New Masters of Radio, que já é um clássico, né? Um HQ reportagem da Jessica Abel, que ela entrevista tanto o pessoal ali do This American Life, como The Moth, né? Os grandes podcasts americanos narrativos. Isso aí é o braço, então, de qualificação técnica. No braço da construção de autoridade, né, a gente tem o nosso próprio site, que a Gisele colocou aí para vocês conhecerem, podcastnarrativo.com.br, onde vocês encontram o acervo de podcasts narrativos, já com 40 programas catalogados pensando em equipe, duração, temporada e financiamento, e temática, lógico, né, para a gente poder ter ali um acervo de material para encontrar, mas também de fonte de pesquisa para para conhecer mais material, enfim, né? Ali é o braço do acervo. E o que a gente não conseguiu fazer ainda e que a gente pretende fazer é a crítica, né? Produzir resenhas críticas sobre podcasts narrativos, aumentando a equipe, a gente espera conseguir fazer isso. Por fim, o nosso trabalho final, o nosso eixo final é a da produção de materiais inovadores em podcasts narrativos, né? E para isso a gente vai testando formatos. Então, nisso tem a prospecção de novos formatos, a gente tem também a prospecção de editais de financiamento, né? A gente tentou na Funarte, tentamos nos Campos Serra Pilheira e fomos muito bem ali no Campo Serra Pilheira. E, por fim, claro, a produção e elaboração. Então, a gente já tem um programa, procurem depois aí o Cria da Ciência, que é um podcast bem diferente que a gente fez de divulgação científica, e vamos fazer muito mais aí ao longo desse semestre. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós estamos agora, né, no momento, nós preparamos a cama ali ao longo de 7 meses, e agora estamos prontos para receber mais membros, né, membros inclusive de fora da própria comunidade da UERJ, fora do próprio Rio de Janeiro, porque a gente tem esse desejo de fazer atividades online com mais frequência, né? Então, se você tem interesse tanto em participar da qualificação técnica, quanto da produção crítica, quanto da criação de produtos inovadores, acha que é interessante trabalhar conosco, pode escrever para a gente em podcastnarrativoerj@gmail.com. O contato está aí nesse Instagram e no site que a Gisele mandou, beleza? Se você quer, inclusive, que esse contato seja institucional,
manda até o dia 26 de outubro, que aí a gente consegue cadastrar o seu CPF e o seu nome completo, e você vai estar participando efetivamente, né, institucionalmente, de um projeto de extensão. Do contrário, a gente consegue trabalhar também por conta. É um prazer ter vocês conosco. Essa introdução feita, passo a palavra para o meu querido Danilo Battistini. Muito obrigado, Danilo. A turma é sua. Valeu, Andrioli, mais uma vez, né, então agradecendo aqui o convite, eu achei muito massa, assim, né, tipo, quando você me convidou, fui ver lá o site lá do Podcast Narrativo, tinha mandado depois, o Instagram e tudo mais, cara, que projeto bacana, acho muito legal isso, e eu queria agradecer, então, por ter a possibilidade aqui de falar de um assunto que eu gosto tanto, vou colocar aqui para compartilhar minha tela, então, que daí a gente já dá aquela começada, que daí eu já consigo me apresentar melhor, só que dessa vez, né, com slides, então... Estou aqui para fazer essa oficina de sonoplastia, falar um pouco sobre edição, falar sobre Foley, falar sobre sound design, conversar um pouco sobre áudio no geral e para a parte prática, para quem não estava ouvindo, né, depois que eu fui rolando aqui um pouco enquanto o Andrioli estava pegando lá o remédio do gato, que era para basicamente, tipo, se você tem conhecimento já com áudio, já trabalha com alguma coisa, já sabe se virar num software de edição de áudio, ou se você está bem no começo, você só tem interesse, nunca gravou nada, assim, fica tranquilo. Eu tentei pensar de alguma forma onde a parte prática você conseguisse colocar independente, você conseguisse colocar a parte prática em prática é meio redundante, né? Mas você colocar em prática isso de uma independente do seu nível de conhecimento de áudio. Então, meu nome é Danilo Battistini, aí tem um pouco do que eu já fiz na vida, eu sou formado em rádio e TV, fiz produção musical também, fiz alguns diversos outros cursos, tanto para a área de storytelling quanto para a área de áudio. Tive um curso de rádio documentário com o cara era muito bom, o Dunaway, é um cara de fora que veio dos Estados Unidos, bem legal. Eu já trabalhei em estúdio de música, já trabalhei em estúdio de pós-produção para TV, cinema e rádio, já trabalhei em estúdio de pós-produção onde eu tinha oportunidade de trabalhar com áudio para jogos, com áudio para evento, com sound design para salas imersivas, que foi M2 no caso. Já trabalhei também no estúdio de dublagem, hoje eu voltei a trabalhar nele. Eu sou atualmente supervisor técnico da pós-produção de áudio da Centauro, que é um estúdio de dublagem aqui de São Paulo, para que também tem algumas coisas que grava aí no Rio. E como o Andrioli falou, né, tipo, eu já trabalhei como artista Foley, já trabalhei como sound designer, técnico de captação, mixagem, controle de qualidade, tudo mais. E eu tive, né, tipo, muita sorte, assim, tipo, o prazer de conseguir trabalhar com projetos legais, com clientes legais. Por exemplo, eu fiz o Bacurau, apesar de ser um filme, né, tipo, em português com algumas coisas em inglês, ele tem uma versão dublada onde as falas em inglês foram dubladas, né? E eu tive, foi um prazer poder fazer essa mixagem para o cinema, então, das falas dubladas do Bacurau, porque é uma coisa que tem muito a ver com o que eu vou falar dessa parte do sound design e do Foley. E a dublagem meio que é isso, você está encaixando uma voz dentro de uma cena onde a voz não foi gravada naquele espaço, não foi gravada naquele ambiente, você tem que dar um jeito de colocar ela ali. Então, o Foley e o sound design tem muito disso, que é você conseguir encaixar o som na cena. E como o Android falou... Em Bacurau, e especificamente nisso, né, o pessoal comentou que a dublagem, inclusive, ela foi propositalmente feita para causar certo estranhamento, assim, né, como que uma homenagem aos filmes dublados antigos. Isso é verdade? Cara, eu não cheguei a conversar com o Kleber Mendonça, né? Tipo, eu conversei com a equipe que estava fazendo essa produção da dublagem aqui em São Paulo dele. Eu não fiquei sabendo de nada a respeito disso. Eu imagino que vá dar uma estranheza assim, porque tem, né, tipo, tem vozes ali que vão encaixar mais para umas pessoas, outras menos. O Mauro Ramos eu acho que ficou excelente, assim, tipo, a voz do inglês e a voz do dublado ficaram muito próximas, né? Mas dublagem também tem disso, acaba sendo uma questão de estranhamento de uma pessoa ou outra, de se acha se a voz encaixa ou não para uma personagem, mas infelizmente eu não vou conseguir tirar esse mito aí, se é verdade ou não. Tranquilo, pode prosseguir. E como ele falou, eu também tenho o meu projeto pessoal, que é o Contador de Histórias, que é de fato um podcast de audiodrama, para eu falar um pouco, assim, bem por cima. Quando eu entrei na faculdade, né, tipo, eu tinha um background muito de só trabalhar em estúdio de música ou de trabalhar com imagem, né, tipo, audiovisual. E foi quando eu entrei na faculdade de rádio e TV que eu comecei a ter, tipo, introdução ao rádio, né, tipo, tem umas coisas, tipo, ouvir radionovelas, me interessar um pouco em ir atrás um pouco dessa coisa de áudio mesmo, só produções de áudio, né, vulgo audiodrama, audionarrações e coisas do tipo. E assim, eu me apaixonei por esse formato e é uma das coisas que eu gosto, que tem a ver com o que eu vou tratar aqui,
que é um assunto importante quando a gente fala do som, porque a gente tem muito uma coisa que é, por exemplo, a gente hoje é uma comunidade, a gente é uma sociedade muito visual. A gente, quando vai estudar som, a gente tem muito essa coisa que a gente estuda o som pelo viés da imagem. A gente está acostumado a, tipo, associar o som com uma imagem, associar, tipo, putz, isso tem cara que faz som disso, isso tem cara de som disso, ou esse som tem cara disso. E a gente acaba perdendo um pouco a ideia de você estudar o som pelo som. Então, realmente entrar nessa parte, quais são as características do som, o que, que a gente pode entender de uma textura, de uma intensidade sonora, né? Tipo, sem pensar nisso só com essa, entre algumas aspas, muleta do visual, né? E é a parte que me interessa de quando a gente vai falar de áudio, né? De produções só para áudio, que você, justamente por não ter uma referência visual, aquilo tem que ficar claro para o ouvinte de uma forma ou que tenha um contexto narrativo, que a pessoa entenda aquilo, ou que vai ser uma coisa, às vezes, até mais descritiva, de repente, né? Tipo, colocar... Que tem podcasts hoje que fazem uma coisa mais narrativa, de descrever o que está acontecendo e tudo mais. Então, né, antes de eu entrar mais nessa parte que eu vou entrar, eu vou deixar aqui alguns trabalhos mais recentes até que eu fiz, que eu gosto bastante, e para pegar até algumas coisas mais diferentes, né? Então, por exemplo, esse Bombolini e os Rapazes da Riot é um audiodrama da Riot, então é uma produção só em áudio. Eu também já fiz, por exemplo, o Foley Sound Design para o clipe, que foi também com uma parceria do Criolo com a Riot para a música Orgulho Louco. Tem coisa que é mais... Isso aqui é uma mistura, a cerimônia de abertura do CBLOL, que foi a primeira na época da pandemia. Então teve uma mistura ali de coisas colocadas no mundo real, né, um CGI, né, no mundo real. Então, como incorporar sons que tenham uma identidade, mas que não pareça, tipo, pareça pertencer àquele visual. Tem o Putin, o Prisioneiro do Poder, que também é um áudio documentário da Audible, que eu fiz o sound design, a mixagem da versão em português. E o Libelu, que é um outro documentário, né, que eu fiz o Foley e o Sound Design, participei, né, do Foley e Sound Design com outras pessoas do estúdio, e é uma outra proposta também, né, tem essa característica mais histórica, então... E essas são as partes que, quando você vai trabalhando com áudio por um tempo, você começa a enxergar algumas coisas, mas que são divertidas de trabalhar, que são diferentes, às vezes, do comum, que, por exemplo, recriar, às vezes, um vozerio, um sound design, um Foley para cenas documentais, às vezes que, tipo, não tem um áudio tão bem tratado, às vezes foi um negócio que foi restaurado, mas sem o áudio, tá só com a música, então para você encaixar aquela coisa, ou às vezes só para você incorporar mais efeitos, às vezes porque o som, ele, dentro de uma produção de audiovisual ou só de áudio, ele também faz parte da narrativa, né? Então, às vezes, você pode usar o som para intensificar uma cena, intensificar uma ação, ou trazer alguma coisa mais dúbia. A gente está acostumado a pensar dessa forma, às vezes, muito com música, né? Tipo, por exemplo, uma trilha que entra mais, né, Cães de Aluguel, né? Tem uma puta música feliz e o cara lá sendo espancado, sendo torturado. Então a gente está acostumado a pensar dessa forma com a trilha, mas o áudio por si, nessa parte do sound design, nessa parte do Foley, ele também tem essa característica que você vai ajudar a contar aquela história melhor. E, né, tipo, tanto para audiovisual e, óbvio, quanto produções só para áudios, ainda mais tem mais dessa importância. Então, aqui eu separei qual que é a minha proposta aqui para a oficina, então. Essa primeira parte, da parte teórica, falar um pouco sobre como pensar em falar sobre áudio, né, tipo, só o áudio, sem pensar em, olha, nessa cena o áudio foi usado dessa forma. Pensar no que a gente escuta e como a gente escuta. Falar, né, do que é Foley, o que é sound design, o que é edição, comentar a diferença entre áudio para produções do audiovisual e produções apenas em áudio, falar um pouco, entrar nessa parte de tecnologia, né, tipo, parte de software, parte de plugins, para quem realmente não tem conhecimento, às vezes quer ir atrás de alguma coisa, quer saber por onde começar, então quero dar um overview disso, e tanto das minhas sugestões, às vezes mais pessoais, quanto como é o cenário, às vezes mais profissional mesmo, se você vai atrás de trabalhar em estúdios e tudo mais. E a segunda hora, essa parte prática aí, que vai ser um espaço para tirar dúvida, quem quiser, e vocês vão estar mais liberados também para poder gravar seus próprios sons, baixar da internet sons. Eu separei algumas coisas que eu vou explicar mais para frente, vai ter 3 vídeos e 3 páginas de HQ, e eu já vou explicar, quando for para a segunda parte, como vai funcionar essa ideia de você criar sons para isso. Gente, se eu estiver falando muito rápido ou alguma coisa, se tiver alguma dúvida, vocês dão um toque aqui. Beleza? Danilo,
Oi. Antes de você embarcar aí, eu queria que você desse uma luz para a gente com uma coisa que, por exemplo, é muito comum, né? Que é Manda. som de ilustração. A gente tem Uhum. ali um som, vamos dizer assim, eu falo, ela abre a porta, aí abre a porta, barulhinho de Uhum. abrir a porta. Até que ponto a gente consegue ficar colocando esses efeitos e eles não serem óbvios também, né? Uhum. Eles não serem, às vezes, até redundantes quanto à nossa construção narrativa. Como é que você acha que a gente Sim. tem essa sensibilidade para acertar o ponto? Cara, eu acho legal pensar nisso em conjunto com o roteiro, com a obra em si. Por exemplo, tem produções, vou dar um exemplo aqui, tem uma adaptação de uma HQ do Arquivo X, que a Audible fez, que tem uma hora que na cena lá, mano, sai um ácido de um alienígena e tá derretendo a cara de uma pessoa, né? Tipo, visualmente você consegue pensar, se você fosse gravar um filme, um CGI, um ácido caindo e derretendo a cara da pessoa. No áudio, às vezes, você vai colocar só e a pessoa gritando, às vezes pode não estar tão claro, né? Aí, de repente, pode ter na narrativa que, antes deles entrarem nisso, por exemplo, eles estão entrando na sala, aí o Mulder vira e fala, cuidado, aquilo ali é ácido. E, tipo, aí você já tem um contexto ali. Então, existe essa forma, caso você vá trabalhar sem narrador, né? Existem diferentes formas de produção. Você vai trabalhar com narrador, às vezes isso pode ficar mais óbvio ou menos óbvio, mas pode casar com o contexto, né? Então você tem mesmo essas coisas ele abre a porta, mas às vezes a colocação do som também, por exemplo, você colocar junto com o narrador, você vai ter uma naturalidade maior do som. Em vez de você colocar, e ela abriu a porta, e depois que ele termina a frase, você tem o som abrindo a porta, você vai colocando tudo. Ela abriu a porta. Enquanto ele tá falando, você já tem o som da porta abrindo. Isso vai trazendo uma certa mais naturalidade. E daí o importante é que você tenha o conjunto todo, ou seja, a obra toda, trabalhando dessa forma, ou seja, de uma forma onde você tem. O áudio vai sempre entrar em conjunto com a narração. Ele vai entrar um pouquinho antes, que daí, por exemplo, vai ser aqueles pontos onde você vai deixar o ouvinte pensar, pô, abriu a porta. E daí depois o narrador confirma isso, dá até aquela sensação da pessoa estar mais compenetrada em ouvir aquilo, porque, pô, tô prestando atenção, acertei, né? O cara abriu a porta mesmo, era uma porta. Então, mas eu acho que alia muito com o roteiro, em como você vai trabalhar isso. Uma coisa que eu gosto de falar eu acho que precisa existir um pouco da autoconfiança de você confiar no seu som, né? Tipo, confiar no que o que você fez ali vai estar claro. E isso vai ser um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, eu falei com o Guilherme Afonso lá naquele 1986, quando eu conheci o projeto dele. Tem uma hora, por exemplo, que o personagem está procurando o celular no bolso e ele colocou o personagem falando: droga, será que eu deixei meu celular aqui no bolso, não sei o quê? E ele pega o celular. Isso é uma coisa tão natural pra gente quanto pessoas, às vezes, tipo, putz, onde que eu deixei o celular? Tipo, às vezes você nem fala, você só. Acho. Aí você coloca esses sons de batida de roupa, procurando. Aqui. Daí você tem um barulho de iPhone desbloqueando, aquele clássico. Você não precisa colocar que você está procurando um celular. Isso você já consegue identificar. Porque é uma coisa que você já tem conhecimento, já faz parte da sua vivência. Então, é óbvio que você precisa ter um pouco de preocupação, às vezes, tipo, se só tá óbvio para você, mas às vezes você também tem que pensar que, putz, para mim tá bom assim, eu acho que dá para entender, e até para ter uma coisa lúdica, que para produção em áudio é o que eu mais gosto, é isso que você tá falando de se eu tocar uma cena só em áudio aqui, e a gente tá em umas 30 pessoas, a cena que a gente vai imaginar vai ser diferente para 30 pessoas. Quem são as pessoas que estão naquela cena, como que é aquele ambiente. Podem ter similaridades, mas cada um vai estar conseguindo visualizar isso da sua forma. Então, tenha, né, tipo, teste, coloca para outra pessoa ouvir, sem explicação. Falou, o que você entendeu aqui dessa cena? Sem narração, por exemplo. Para ver o que, de repente, tipo, aqui você acha que é o quê? O que você acha que está acontecendo aqui? Que daí você vai começar a ter até um pouco de noção a sua percepção do que você cria e a percepção do que as pessoas escutam do que você cria. Então... Em vez do leitor beta, você tem um ouvinte beta, né? Exatamente, funciona assim também. Muito bom. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, vão botando no chat aí, a gente vai levantando todas, né? Quando entrar no momento ali de intervenção, aí a gente faz uma sequência, beleza? Manda ver, Danilo. Então, o que eu comentei antes, essa parte que eu gosto da gente tentar pensar sobre áudio sem a imagem, né? Tipo, tem muita coisa que a gente vai
a gente tá acostumado, a gente vê série, a gente vê filme, a gente vê YouTube, e a gente vê os sons nesse contexto, mas às vezes a gente não para pensar os sons fora desse contexto. Que, querendo ou não, isso na parte do Foley, na parte do sound design, é uma coisa muito importante, porque é um exercício de criatividade, você trabalhar com Foley e sound design. Por exemplo, você não precisa necessariamente de uma roupa de bombeiro para você gravar um Foley de roupa de bombeiro. Você começa a entender que os sons, eles têm texturas. E quando você vai somando texturas, você vai somando diferentes sons, você vai começar a criar uma coisa a partir de vários outros sons. Isso, por exemplo, para o sound design, a gente pode colocar o Chewbacca, né, de Star Wars, esse som aí no original, ele é tipo, é uma morsa, é um cachorro, é um golfinho com pitch, ele somou vários animais para criar isso. O Jurassic Park tem a mesma coisa. São diferentes animais e às vezes gravações próprias, onde somando você cria um efeito. A roupa do bombeiro que eu falei, por exemplo, você vai pensando, putz, é uma roupa pesada, então você vai gravando, às vezes pega uma jaqueta mais pesada, grava aquilo, vai ter zíper, essas coisas, pega às vezes uns ferros e tipo vai gravando junto, aí deixa mais baixo, para parecer como se fosse aquela parte de se prender tipo em corda e tudo mais, esqueci o nome desses ganchinhos tipo ganchinho de alpinismo. E aí você vai somando isso e você cria esse som final. E a gente cria isso a partir do momento que a gente consegue pensar, isso aqui eu vou precisar desses sons, de sons que tenham essas características para eu conseguir fazer esse som. Por exemplo, a minha primeira experiência com Foley gravando, quando eu entrei no meu primeiro estúdio, onde eu tive a oportunidade de fazer Foley profissionalmente, era um docudrama do Chitãozinho e Chororó, que era da Band, que era Nascidos para Cantar. E a primeira cena que a gente tinha para gravar um Foley era um caminhão chegando na fazenda. Aí, beleza, a gente tinha lá um motor que né, pega de banco de som para colocar um motor lá e tudo mais. Mas, pô, vamos gravar aqui essa carroceria desse caminhãozinho chegando, uma capenga. E aí, cheguei lá com o artista Foley do estúdio, né? O cara sênior, de fato, lá. Ele voltou com uma grelha velha de churrasqueira, algumas coisas de papelão e umas correntes. Tipo, ok, vamos ver. E daí, beleza, vai gravando lá de determinadas formas, dá uma sacudida na grelha para ver que som faz, tenta fazer uma pressão que às vezes você tem um som diferente. E daí, somando isso no final, a gente deu um play lá e falou, cara, é um caminhão. E eu olho pro estúdio, tem uma grelha de churrasqueira e papelão, sabe? É maravilhoso. É um exercício de criatividade de você entender o som. Então, para isso, eu gosto de falar dessa... É um conceito muito simples, que é para a gente praticar a escuta. A gente tem a que eu chamo de escuta passiva, que é a gente no dia a dia. A gente vive, sons existem ao nosso redor, e a gente não necessariamente filtra o que a gente está ouvindo. A gente não para e pensa, tipo, deixa eu prestar atenção nisso. Se você está atravessando uma rua, você instintivamente vai prestar mais atenção, às vezes, som de carro, moto passando. Se você está escutando uma música, às vezes você é baixista, você quer prestar mais atenção de baixo, você dá uma certa filtrada naquilo, mas você só está ouvindo, né? Tipo, você não está parando para pensar no que você está ouvindo. E o que define o que eu acho que começa a... Putz, um profissional de áudio precisa ter bem trabalhado essa escutativa. É você conseguir prestar atenção nos sons que estão ao seu redor, você entender características dele, putz, de onde eles vêm, eles estão atrás da parede, então ele está meio abafado, ele está num espaço grande, então o tempo de reverb dele é maior, o tempo que demora para chegar tá maior, então ele está um pouco mais longe, e a gente começar a pensar isso de uma forma realmente ativa, a gente de fato está pensando nisso. É a coisa que, por exemplo, se a gente parar agora, eu falar, pô, para 20 segundos, o que você está ouvindo ao seu redor? E daí, por exemplo, pô, uma primeira passada aqui, eu tô ouvindo, sei lá, a vizinhança, meu cachorro andando no quintal, e putz, é isso, foi isso que eu ouvi. Aí você vai trabalhando isso com o tempo, aí você começa a colocar, pô, eu tô ouvindo aqui o barulho do cooler do computador também. De vez em quando tem a geladeira, que tá fazendo barulho também. Ah, tem obra aqui no vizinho. E aí, ok, você começou a colocar mais coisas. E daí a gente vai virar e tipo, tá, essa geladeira, ela tá atrás da parede, tá um pouco mais abafado. O cooler tá no meu computador tá um pouco mais para minha esquerda. O barulho do meu cachorro andando tá mais para direita. E aí você vai começando a cada vez mais nessa prática você identificar
o que são esses sons e como eles se comportam no ambiente. Então eu coloquei aí, né, do mesmo jeito que quando olhamos para uma foto, uma ilustração, a gente pode focar nossa visão para nos atentar a detalhes, a gente pode fazer o mesmo com a nossa audição. Então, né, tipo, um bom ilustrador, ele vai ter um olhar atento ali para o que ele quer fazer, para um detalhe de roupa, para um detalhe de cenário, que seja que ele está ilustrando, que ele está criando. O áudio, quando você vai trabalhar com áudio, você também vai ter essa mesma atenção a detalhes. Então, por exemplo, né, que foi o que eu acabei de falar, para a gente praticar essa nossa escuta. Esse slide ele vai estar disponível depois, tá, gente? Vai estar no Drive, que vai compartilhar o link depois. Então não se preocupa também que vocês vão ter acesso para isso. Então, por exemplo, são 3 passos assim foi o que eu falei assim, né, agora há pouco. Para por 30 segundos em diversos momentos do dia, onde você estiver, e presta atenção no que você está ouvindo. Anota no celular, pega um caderno, faz alguma coisa e começa a colocar, então, cachorro, gato, computador, geladeira. E com o tempo vai trazendo mais detalhes. Tipo, que eu coloquei aí, cachorro latindo. É um latido grave? É um latido agudo? É um latido que parece cansado? Parece que ele tá latindo agitado? Pô, ele viu alguém passando na rua, o carteiro, e tá lá. Tipo, ou é só um. E parou, sabe? Tipo, vai de tempos em tempos. E aí você começa, então, a trabalhar a forma como você escuta. Isso é uma coisa legal de fazer até em mais de uma pessoa no mesmo ambiente, porque você começa a ver, às vezes, coisas que... Nossa, ele prestou atenção, ele ouviu esse som e eu não prestei atenção nisso. E aí você começa a ver que as pessoas têm experiências diferentes, elas escutam o mundo, cada uma à sua forma. Então, se você pegar 3 pessoas numa lanchonete, alguém pode virar e falar que ouviu muita coisa de burburinho, de outras pessoas conversando, barulho de passo. Outra pessoa vai colocar, às vezes, dependendo de onde ela estava, que o som da grelha estava mais alto para ela. Às vezes a pessoa estava na outra beirada e tipo, o que ela mais ouvia era barulho de gente abrindo e fechando a porta dos salgados. E aí você vai comparando. O que você escutou? O que você colocou aí que você escutou? É um exercício legal, eu acho que é uma coisa simples para que a gente possa, então, começar a pensar mais no som que a gente escuta. E isso é o que vai criando o que eu chamo da nossa bagagem sonora, que é, assim, tipo, é fundamental, principalmente quando você vai criar coisas em áudio, você vai trabalhar como Foley ou Sound Design, é que se me cai agora, por exemplo, putz, tem que fazer essa produção aqui e é uma produção, tipo, uma animação de 2 samurais. Como que eu vou recriar o som? Como que eu vou criar o som para essa cena? Eu vou nas minhas referências, eu vou pegar, O Último Samurai, eu vou pegar o jogo Ghost of Tsushima, eu vou pegar filmes mais antigos, Harakiri, e você vai começar... E essas são as suas referências que você vai ter na sua cabeça para você começar a pensar, tipo, ok, eu tenho uma noção aí de como eu quero colocar isso, de como vai ser esse som. E isso vai também só para áudio, né? Ou seja, se eu ouvir um audiodrama, se eu ouvir um podcast, se eu ouvir uma música que tem algum elemento de fora. Por exemplo, o sino de High Hope do Pink Floyd, ele tem uma textura diferente do que o For Whom the Bell Tolls do Metallica. Então, essa ideia da gente, conforme a gente vai praticando a nossa escuta, a gente vai começando a entender melhor o que são esses sons, e quando a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa criar ou manipular um som, essas referências que a gente tem na nossa cabeça são os pontos de partida para como a gente vai levar isso para frente. Então, em produções mais profissionais, né, tipo programas com orçamentos grandes, por exemplo, você pega, sei lá, o The Last of Us da HBO, a série mais recente, você vai colocar lá, os sound designers eles trabalharam em conjunto com alguns sound designers do jogo. Então, quando foram pegar, tipo, para ter a referência visual de como vão colocar aquilo numa série, eles já tinham aquele ponto de partida, tipo, vamos colocar mais assim. Mas, putz, isso aqui, esse elemento, ele funciona no jogo, mas para a série a gente quer colocar um pouco mais de peso, às vezes, para essa cena, então a gente vai precisar manipular um pouco isso. Então, se esse grito tem que ser mais assustador, putz, eu vou pegar aqui referência, sei lá, Cloverfield, Alien, o que mais que tem bichos que gritam, para você começar a entender essas características sonoras. Então, praticando a nossa escuta, a gente vai tendo uma biblioteca na nossa cabeça de sons, né, que a gente... Se eu falar que vocês sabem o som de um sabre de luz, muita gente na cabeça vai vir já o guião, né, tipo... E você começa a ter, tipo, essa noção de onde você quer chegar.
Então, isso aqui é o suprassumo assim, da importância do que eu vejo para um profissional de áudio, para alguém que trabalha com áudio, é você conseguir a diferença que você vai ter de um bom profissional de áudio, né? Tipo, vai ser essa, né? Tipo, ele consegue definir o que ele tá ouvindo, ele consegue explicar o que ele quer, né? Porque não sei para quem aqui trabalha em agência ou já trabalhou alguma coisa, tem muito disso às vezes do o cliente que não sabe o que quer. E daí, por exemplo, putz, eu queria que esse som fosse mais azul, sabe? Tipo, e isso é uma coisa que não ajuda, mas se você coloca lá, por exemplo, putz, esse som ele precisava ser um pouco mais pesado, sabe? Porque, mas não pesado de só grave, mas assim, o personagem tá cansado. Então precisaria ser, às vezes, um passo que representasse isso. Você, conforme você consegue dialogar melhor sobre o que você precisa ou o que você quer, vai ficando, às vezes, mais fácil de trabalhar, inclusive, com áudio. Porque você consegue identificar melhor o que você precisa. Então, entrando aqui só pra gente, né, tipo, de forma bem simples, depois eu vou esmiuçar um pouco mais isso. O que é Foley? Processo de gravação para criar ou recriar sons para uma produção de audiovisual ou apenas em áudio. Isso, geralmente, o Foley, ele vai para coisas mais que eu chamo, assim, um pouco mais de diretos, assim. Então, a gente vai ter som de passo, farfalhar de roupa, a pessoa que está manipulando um objeto e coisa do tipo. E o sound design, diferente do Foley, é quando a gente vai criar ou manipular, mas geralmente ele vai se enquadrar em coisas não naturais, ele vai ter essa coisa que o Foley você vai criar e o som vai estar daquela forma. Você não vai mudar o pitch daquele som, você não vai mudar você não vai colocar reverb, você vai criar o som, ele vai estar lá naquela cena, que é justamente depois para o mixador, para o sound designer, ele conseguir pegar aquilo que você criou e ele sim pode, se ele quiser manipular aquilo, ou se ele quiser só somar aquilo de alguma forma. Então a gente vai ter essa diferença bem simples assim. A ideia é que o Foley ele vai trabalhar pensando efetivamente no som que ele está gravando, e o sound designer, se ele for gravar, ele for criar alguma coisa, ele vai pensar no som que aquilo vai ter. Então a gente pode, por exemplo, a produções de ficção científica é uma coisa que fica mais clara às vezes. O som do blaster do Star Wars, a arminha deles, eles gravaram aquilo, né? Tipo, era um barulho, eles estavam. Não era um fio de alta tensão, mas era um fio metálico que eles batiam com outro objeto de metal e esse som ele fazia. Era realmente muito próximo do som final. Mas, ok, ele virou, pô, isso aqui tem cara de um som de arma de ficção científica. Gravou aquilo, chegou no estúdio, colocou lá seus plugins, mudou um pouco, adequou para, no caso, né, a imagem ali, tipo, a duração daquele som, e pronto, você teve aquilo, mas o som ele já foi gravado e criado, pensado nessa manipulação. O Foley, você vai pensar mais nessa coisa do você deixar ali os elementos que estão, mas pelo que você gravou. Então, tem essas diferenças básicas aí do coisa. São profissionais diferentes, de fato. E, para deixar claro da última que eu falei, né, que ia ser uma oficina de edição, sound design e Foley, a edição, ela não é necessariamente a mixagem, ela é diferente. Por exemplo, a gente vai ter os trabalhos de editores, que, por exemplo, você tem editor de Foley. O editor de Foley vai pegar o que foi gravado, vai limpar o som, cortar ali o que não precisa, tipo, começo e final. Putz, teve um ruído ali no meio que não precisava, pegou, sei lá, o cara foi gravar, aí um barulho de passo e pegou um pouco, sei lá, do zíper da jaqueta dele, que ele não tinha tirado num take. Aí vai lá e corta onde apareceu aquilo, você deixa aquilo de uma forma organizada. Essa é a edição. Você vai realmente colocar as coisas preocupando ali no sincronismo, preocupando que os sons estão funcionando daquela forma. E a mixagem vai ser realmente a etapa do profissional que vai pegar tudo que foi feito e vai colocar, tipo, ok, agora ele vai adicionar reverb, putz, esse som aqui ele precisa ficar menor nesse trecho, aqui ele aumenta, ele vai colocar trilha, então ele vai ter que também dar aquela nivelada do, putz, qual que vai ser um bom equilíbrio entre a trilha e os efeitos da cena. Então, são coisas diferentes. Então, quando eu falar de edição aqui, nessa oficina, eu estou falando mais dessa parte de você pensar no sincronismo, você pensar na limpeza do seu som e você deixar ele de uma forma organizada. E não necessariamente de você, por exemplo, que eu coloquei adequar o áudio da produção para a veiculação. Um áudio para YouTube, ele vai ter uma intensidade sonora, um volume diferente de um áudio para TV. A Netflix pode ter um padrão diferente do que uma produção do Prime Video.
Então, isso é responsabilidade da mixagem, que vai para a finalização do áudio. Quando eu falar de edição aqui, a gente vai virar e eu vou estar falando mais dessa parte de você, no seu software, gravou os sons e está colocando ali na ordem, no lugar certo, da forma que você prefere. Falando um pouco mais do Foley, então. O Foley ele serve justamente para isso, então, de criar, recriar, acrescentar camadas e ajudar na narrativa. E como assim, né? Tipo, essa parte de criação, essa parte de recriação. Às vezes você está gravando uma coisa e o som direto não ficou legal do som que você queria gravar. O personagem está lá em cena, ele abre uma gaveta que você quer que tenha, mas quem estava falando era o personagem do outro lado da sala. E o microfone ali estava nele, não pegou muito bem aquela gaveta abrindo. Então o Foley ele vai chegar e vai gravar aquela gaveta para deixar lá depois pro mixador poder usar essa gaveta. Recriação é em casos onde, putz, o som no geral não ficou bom mesmo, assim, vai ter que, às vezes, sei lá, tem que regravar o áudio, tem que regravar a voz, tem que regravar a fala, e para isso você vai precisar recriar o que estava acontecendo naquela cena, né, tipo, vendo às vezes o que dá para usar de som direto, vendo o que você vai precisar refazer a mais. Som de passo, às vezes, por exemplo, não é uma coisa que às vezes não vai pegar muito bem, dependendo da produção que você está fazendo, como que tá o microfone que está gravando. Então, por isso que o Foley geralmente está associado mais a essas coisas, quando você para ver, é barulho de porta abrindo, é barulho de gente andando, são coisas que eu coloquei como sons mais diretos, né? Essas coisas mais ações de fato de personagens, né? Tipo, eles interagindo com o ambiente. Acrescentar camadas é uma coisa que a gente vai colocando, isso vai ter diferentes, óbvio, né? Dependendo do que você está fazendo. Vou dar um exemplo aqui bem, que eu acho que funciona bem, coisas de ação, você vai pegar Missão Impossível, um John Wick da vida. Se você já viu algum vídeo, tipo, você já presenciou uma luta, tipo, alguém brigando na sua frente, já viu alguém dando um soco na sua frente, você sabe que o som de um soco não tem um som de um soco de cinema. Né? Tipo, isso é uma coisa que a gente acostumou, né, com isso. Mas vai ter um som muito mais, às vezes, seco, uma coisa mais... E não aquela coisa, um puto impacto, como se eu estivesse dando um soco no meu sofá, né? Então, acrescentar camadas é você começar a colocar, que é o que vai ajudar nessa narrativa, no caso, por exemplo. Essa pessoa tá dando um soco, você quer que, putz, pareça que ele quebrou uma costela dessa pessoa. A pessoa vai lá, pega um macarrão, né, tipo... eu imagino que muitos de vocês, se não viram, já deve... Para quem não viu, tipo, eu acho legal de procurar, eu acabei nem separando isso, mas vai ter coisas semelhantes depois, que é a galera que recria som de coisa de terror, né, que você vai ver a pessoa abrindo uma melancia no meio, batendo numa laranja, que vai ter aqueles sons tipo... E daí você somando aquilo, você consegue ajudar mais no som, né? Tipo, tem um muito bom que saiu até recente, que é fácil de procurar, se você colocar Mortal Kombat Foley, que saiu um vídeo que é referente ao novo jogo deles. E tem muito disso, quando vai ter aquelas animações que mostra o osso do personagem quebrando, tá lá o cara com um caule de alguma coisa, e tipo, e aquilo dá um som como se fosse de osso quebrando. E então, isso ajuda você criar essas texturas que você quer mais. Ajuda a contar mais essa história que aquele som precisa. E eu coloquei algumas coisas de onde que é utilizado, né? Que a gente pensa muito nisso do recriação para áudio, de audiovisual e áudio mesmo, né? Que vai ser para séries, vai ser para filmes. O Foley é muito usado na dublagem também, porque, por exemplo, você pega programas que são reality show, tipo Irmãos à Obra, qualquer coisa do tipo, os sons que eles gravam são gravados em cena, né? Então a galera lá destruindo a casa, quebrando a casa e tudo mais, eles não conseguem aproveitar esse som, porque, né, tipo, se tiver alguém falando, vai estar em inglês, e na dublagem você não pode ter a voz, então você precisa recriar o som dessa martelada, dessa furadeira, não sei o quê. Então, o Foley, ele existe bastante dentro da dublagem, inclusive, para essas coisas. Que é onde eu trabalhei muito com Foley na Centauro, que era para situações dessas, onde você precisava desse áudio para que não tinha na sua pista, só tinha às vezes a música, só tinha o ambiente, mas faltava o som dele andando, dele quebrando alguma coisa. E criação de assets. Assets é uma forma de você falar, eu esqueci em português como chama isso, mas né, você está criando sons, por exemplo, passos na neve, e você tem esse som de passos na neve. Geladeira abrindo, você tem o som de uma geladeira abrindo. É quando você tem esses sons isolados, que, por exemplo, é muito utilizado em banco de som. Isso tanto para você ter seu próprio banco de som,
quanto para você... Tem muita gente que vende banco de som, né? Tem muitos sites que vendem banco de sons. Então, também existe essa coisa do Foley pensado nessa forma. E como eu disse antes, Foley é um exercício de criatividade. É você olhar para alguma coisa, pensar que som que aquilo tem, e tentar pensar, ok, o que eu posso usar para reproduzir isso? Se eu tenho um personagem andando num barco, eu não tenho um barco para eu andar em cima, mas eu posso pegar uma superfície de madeira, e às vezes eu posso depois somar com essa superfície de madeira, eu coloco alguns... Eu pego, putz, sei lá, essa mesma madeira, só que eu vou dando umas forçadas para fazer mais... E eu vou acrescentando isso no som do passo para você ter isso. Então é pensar bem no som, que é daí de onde você vai conseguir entender o que você precisa para criar esse som. Quanto a essa parte de gravar, a gente vai ter... Hoje tem muito... Foi mal, Adriano. Eu ia falar uma coisa, Danilo. O que você acha, por exemplo, da fidelidade do som, né? Isso imagine que você tem uma cena que você precisa de uma onça. Aí você fala assim, eu quero essa onça rugindo. Mas onça não ruge, onça esturra, né? E o esturro da onça é basicamente um miadinho esquisito, né? Então, assim, mas para sua cena ficaria tão bonito você ter ali um rugido. Aí eu fico fazendo o paralelo daquele do caju, né, na propaganda de TV, que foi colocado num pé de amora pendurado do outro lado. Isso o público que sabe como é que é um caju, sabe que não é aquilo, um pé, isso tira ali a participação dele da propaganda. E aí num áudio, né, uma pessoa que sabe o que uma onça faz, aí você bota um rugido de tigre ali, isso não tiraria essa pessoa, ou é um risco calculado para que a cena inteira funcione? O que você acha? Cara, eu gosto muito de coisas mais fidedignas. Eu acho assim que às vezes tem coisas que exageradas funcionam, mas principalmente não para ser vivo. Ser vivo eu não gosto muito disso, realmente, né? Tipo, a menos, putz, é uma onça mutante, vai estar lá né, tipo, um novo filme Onça Mutante. E daí, pô, beleza, né? Tipo, não é uma onça normal. Então tudo bem você colocar uma coisa a mais. Mas é uma coisa, por exemplo, eu já fiz sound design. Putz, teve um filme que eu mixei que eu fiz sound design também. E o diretor, eu esqueci o nome, para quem lembrar aí, é a pessoa que estuda passarinho, gosta de observar passarinho, não é passarinhólogo, mas eu esqueci o nome dessa pessoa. E eu, quando eu fui montar a cena lá, eles estavam meio que num cerradinho. Ornitólogo, obrigado. Olha aí. Obrigado, Adi. Aí, por exemplo, eu tinha montado uma cena lá, tipo, coloquei umas camadas de ambiente, ele tava meio que num cerrado. E aí ele foi assistir, ele falou, para. Esse pássaro não existe nessa região. Aí eu fui solando canal por canal para descobrir em qual que tinha o pássaro que ele não queria, né? Tipo, então eu gosto dessa atenção a detalhe, né? Tipo, eu acho que existe uma coisa hoje que é um tema meio assim não muito discutido, mas que eu acho que deveria ser mais, que é o quanto o ouvinte, o espectador, ele se importa com isso. É um exemplo que eu dou é que eu acho que hoje tem muita gente que fala, pô, esse podcast é bem editado. Por quê? Ele tem as músicas na hora certa. Tipo, pô, você só colocar trilha. Isso não é necessariamente separar para pensar se o resto do programa, pô, ele tá com ruído, ele tá com chiado, tem um áudio que tá ruim. Para você uma edição boa é só essa trilha. Então eu acho que isso funciona nesse ponto, que é o quanto o ouvinte, o quanto o espectador vai estar preocupado nisso. E eu parto do princípio que eu acho que o ouvinte, o espectador, deveria se importar mais com qualidade e, por consequência, eu acho que sim, ele poderia atentar, principalmente para essas coisas que são sons naturais, sons orgânicos, ter essa coisa um pouco mais centrada no real. É o meu ponto de vista. Se eu vou trabalhar com algum diretor que quer uma coisa mais exagerada, eu posso, no máximo, né, eu faço a minha parte de virar e falar, pô, isso aqui não seria melhor se a gente fosse por esse caminho, por causa disso e disso. Por exemplo, teve um filme também que tava fazendo uma época que tinha um boto cor-de-rosa, que ele saía, tipo, ele queria um som de um boto. E, cara, Sim, assim, tipo... eu passei por isso no Popularium, que eu falei assim, vamos botar o som do boto. E eu achava que o som de um boto era um golfinho, né? Bonitinho, mas não é um som horroroso. Cara, Aí eu falei, não, exatamente, cara. bota só o mergulho, não põe o barulho dele, não. Foi exatamente isso, a gente passou por isso lá que eu trabalhava de artista foley e editor nesse estúdio nessa época, e o cara que ia mixar, ele falou, pô, tem essa cena aqui dos botos, procura aí pra mim um som de boto, deve ser tipo um golfinho. Aí eu fui procurar, cara, não é nada um golfinho, isso aqui era ainda era um filme infantil. Aí eu falei, vamos deixar só o som do mergulho mesmo, então? Ele falou, pô,
Não, realmente, a gente vai matar uma criança de coração se a gente colocar um boto aí. Então, eu acho que, assim, tipo, a nossa parte enquanto profissional é, no máximo, a gente dar esse toque, a nossa opinião, mas quando a palavra final não é nossa, infelizmente, a gente só acata, né? Não tem muito o que fazer a respeito. Eu tinha dado o exemplo do samurai num slide anterior. Se você já teve a oportunidade de ver uma katana sendo desembainhada, ela não faz... É um som muito seco, tipo um... E, assim, a maioria dos filmes que você vai ver de samurai vai ter um som, aquele som exagerado de espada, aquele som desembainhando o negócio quase, né, tipo, épico. E é uma coisa que no exemplo que eu dei do Ghost of Tsushima, né, o jogo de videogame, a equipe de áudio foi pro Japão, eles estudaram, eles treinaram um Kenjutsu ali com profissionais lá, tipo, pra ver, tipo, quais são os sons, gravaram esses sons, e o jogo, ele tem um som muito mais fidedigno da realidade. Então, eu acho que essas coisas aumentam muito a nossa imersão, às vezes até sem saber, assim, instintivamente a gente sabe, a gente consegue entender que aquilo parece ter um... Putz, é o som desse negócio mesmo. Interessante. Já que a gente está nessa aqui, vamos responder umas perguntas aqui que os nossos alunos mandaram. O nosso querido Felipe, ele mandou aqui. E, Felipe, se você quiser falar, ligar o microfone e falar, você pode fazer também, senão eu leio aqui para você. Pode só ler, tá tranquilo. Posso só ler aqui? Bom, o Felipe perguntou aqui, ó, como você vê a criação de uma linguagem de audiodrama especialmente brasileira? Porque aí envolve muitas coisas, como pegar temas que mexem mais com brasileiros, sonoridade, jeito de falar o português, trilhas mais marcantes para o BR. É como se fosse imagina uma pintura, né? A gente sabe que tem uma temperatura de cor ali que é Brasil, né? Sim, se você faz diferente, vai sair só estranho. Como é que você vê isso pro áudio? Eu acho que, por enquanto, a gente tá bem numa... A gente tá, acho que, começando a sair, às vezes, de uma coisa de experimentação, porque tinha muita coisa... O que a gente tinha de referência ao audiodrama no Brasil, tipo, você vai pegar 10, 15 anos atrás, a gente tinha algumas coisas do Nerdcast, ia ter o Apagão, lá do Mundo Geek, que foi uma produção também mais de audiodrama, mas eram muito coisas que... O Halo Cast, também no Nerdcast, tipo... Mas eram coisas emulando coisas de fora, né? Tipo, a gente não tinha muito, a gente não tem muito, né? Não tinha nada, na verdade, quase nessa época, de coisas passando aqui, pensando realmente nesses elementos de brasilidade, por assim dizer, né? Vamos colocar assim. Eu acho que a linguagem do audiodrama, não necessariamente, você colocou especificamente brasileira, mas eu acho que se for uma produção brasileira que se passe no Brasil, aí sim você precisa ter, às vezes, um certo cuidado a mais, às vezes, dependendo do quão fidedigno você é, putz, som de carro, às vezes, tipo um carro que é mais popular no Brasil, dependendo de quando se passa o audiodrama que você está fazendo. Mas qual que é a proposta? Eu falo, por exemplo, eu tenho algumas produções que eu fiz que se passam no Brasil. Mas, por exemplo, às vezes o foco não é se passar no Brasil. Então, em termos de trilha, coloquei errado, não é que não é se passar no Brasil, mas é como se eu fizesse, por exemplo, putz, um filme de suspense que acontece em São Carlos, mas ainda assim é um filme de suspense, então eu vou mais pro que eu tô no meu imaginário do que eu tô pensando que é o espectador que eu tô atrás, trilhas de suspense. Então, putz, filmes de suspense, então eles vão ter uma certa característica. Mas no caso do imaginário, que foi o que o Andreoli falou, que é o meu audiodrama, que é sobre o folclore brasileiro, é imaginário onde o folclore vive. A abertura, eu fiz questão de gravar uma coisa brasileira. Eu mandei, né, pro meu amigo que é compositor, que fez a trilha. Então tem uma coisa ali que o nome da abertura se chama Baião de Ara, inclusive. Então você tem ali, tipo, um ritmo brasileiro, você tem essa característica né, tipo, de brasilidade nisso. Mas o desenho em si, ele é uma coisa... Nos episódios que eu fiz, eles eram, tipo, animações infantis. Não tinha nada além dali que eu tratava realmente de coisas folclóricas. Não tinha, tipo, putz, uma música, um ritmo folclórico. Então, eu usei trilhas, assim, que passavam essa coisa, assim, mais divertida, mais cômica. Então, eu acho que varia, né, tipo, essa coisa do você colocar especificamente aqui uma linguagem nacional, eu acho que vai muito do... A gente precisa começar a contar histórias mais nacionais. Eu acho que
Porque se a gente ter essa preocupação do ponto de vista do roteiro, aí o seu áudio ele vai seguir o roteiro e, portanto, você vai acabar indo para coisas mais nacionais, sons mais como os nossos. Em vez de você, às vezes, pegar um som de um latido de um husky siberiano, você pegar um som de um vira-lata caramelo latindo, sabe? Pegar um som mais neutro de cachorro, assim, por assim dizer. Então, se no seu roteiro, se na sua produção, a sua idealização for pensada nessa brasilidade, for pensada em uma coisa que tem uma identificação nacional, por consequência, os outros elementos dessa produção, elas vão cair mais para isso, elas vão em direção disso. Eu vou mais por esse caminho. A gente tem duas perguntas, e aí eu vou inverter elas aqui, porque a outra pergunta encaminha diretamente para esse slide, e aí você pode seguir. Boa. Vou fazer primeiro a da Maria Eduarda e depois da Carla. Olha só. A Maria Eduarda pergunta sobre momentos em que você acha que não existe um som a ser reproduzido. Isso tem um momento que ela está trilhando, e aí ela não queria deixar silêncio. Né? Se ficar silêncio, pode ficar estranho. Só que ela não consegue pensar em nenhum som ali que pode compor. Eu imagino que trilha sonora resolva muito bem isso, né? Você consegue, pela trilha, dar uma emoldurada ali nesse momento. E aí, só para você já saber, a Carla pergunta sobre equipamentos de captação. Quer dizer, vou ler aqui. Vou fazer um podcast para captar o som dos espaços e não só de áudios. Né? Qual é o melhor equipamento? Os internos e externos. Então, vai precisar ali de mais de um microfone, né? Com certeza. Quanto à pergunta, então, da Maria, essa coisa desse silêncio estranho, eu diria, vamos voltar ali para o nosso ouvinte beta, manda para alguém sem explicar necessariamente, tipo, você acha que ficar estranho em silêncio? Só manda, tipo, e fala, e aí, o que você acha? Achou alguma coisa estranha? Tá tudo bem? Tipo, se a pessoa virar e falar que achou o silêncio estranho, aí talvez vale a pena, então, você começar a ver se alguma coisa encaixa. Mas eu acho, assim, o silêncio, ele também faz parte de uma narrativa sonora. Você optar por não colocar alguma coisa, às vezes funciona, às vezes precisa. Então, porque o silêncio, às vezes, é um tempo de respiro. O silêncio, ele pode ser usado como técnica. É uma coisa que é utilizado em filmes mais épicos também. Por exemplo, o mixador do Vingadores, Guerra Infinita, quando vai caminhando pro final, pra quem não assistiu, né, tipo, ok, filme de super-herói, final, batalha épica, alienígena, super-herói, guerra comendo solta. Tudo é muito grande, tudo é muito grande, tudo é muito intenso, tudo é muito... Putz, é o deus do trovão com martelo, é um homem de ferro com um laser na mão, e depois tem uma cena que vai cair uma mulher do espaço atravessando uma nave alienígena do tamanho do Texas. É tudo muito grande. Como você vai dar uma sensação de grandeza? O cara, ele falou, a gente começou a diminuir a intensidade dos sons, a trilha entrava para uma parte mais neutra, então quando você tinha os sons, eles meio que caindo, eles meio diminuindo a intensidade, quando entrou o som dessa explosão dessa nave, ele tá na mesma intensidade do que vinha antes, mas como ele veio do silêncio, ele parece muito mais alto do que ele é. Então, o silêncio, ele pode ser utilizado como técnica e como narrativa. Às vezes o silêncio, você pode aproveitar para só, por exemplo, é uma cena de silêncio e eles estão no hospital, alguém tá morrendo, não sei o quê. Tá aquele barulhinho de máquina de tu, mas durante o diálogo estava muito baixo. Nesse silêncio, de repente, você pode deixar o ambiente pintar um pouco mais. Às vezes, por exemplo, você vai trazer uma imersão nesse silêncio para a cena. Então, vai muito do que é a sua cena para saber como que você vai trabalhar nisso. Então, pode ser alguma coisa do tipo, realmente, você utilizar uma trilha, você valorizar o ambiente, você pensar se cabe alguma coisa curta, às vezes, se é uma cena meio de tensão, você deixa só aquele sonzinho de respiração, né, é isso que ele cabia ali, sabe, mais que isso fica exagerado. Então, depende, mas eu não acho que às vezes o silêncio ele fica estranho, o silêncio às vezes pode ser uma linguagem. Quanto à parte da pergunta aí dos microfones, é o que eu coloco aqui, né? A gente tem muito microfone, tem muito modelo de microfone. Você vai ter não só microfones, né? Inclusive. Eu separei umas coisas aqui. Você vai ter interfaces de som. Deixa eu tirar aqui o desfoque que ele tá. Ele tá desfocando minha interface, não sei porquê.
Aqui, pronto. Você vai ter interfaces diferentes isso tanto em modelo, número de quantos microfones, quantos cabos você consegue ligar naquilo, qual que é a faixa de preço disso. Então, uma coisa que você colocou aí, eu perdi aqui o chat. Você falou que você quer sons de ambiente. Esse daqui, eu amo esse gravador. Ele é o Zoom H2N. Ele é muito voltado para isso, inclusive. Eu sou apaixonado por esse coisa. Porque ele tem diferentes características de som. Ele tem 4 microfones internos. Então, ele grava simulando um ambiente. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, eu coloco na mesa, eu deixo ele aqui, e eu passo aqui atrás dele, ele dá uma sensação, tipo, de que não chega a ser um binaural perfeito, né, mas ele dá essa sensação de espacialidade. E ele pega ambiente muito bem, eu adoro esse microfone, eu recomendo muito ele, mas às vezes, putz, para alguma coisa mais de entrevista, por exemplo, eu tô aqui entrevistando alguém na minha frente. Ele também tem uma configuração que você pode diminuir a incidência de quanto que o som entra do lado, e ele vai pegar o que está vindo da frente e o de trás dele. Então, para uma entrevista, ele também funciona bem. Mas tudo vai variar dependendo do quanto você está disposto a, né, tipo, querendo ou não, é uma realidade, o quanto você está disposto a investir nisso, e dependendo de qual que é a sua proposta. Se vai ter entrevistas, às vezes, putz, seria legal ter, por exemplo, pelo menos 2 microfones, às vezes um para você e um para a pessoa. Ou vai ser numa mesa, talvez você consiga pensar numa configuração onde um gravador resolva isso. O fato é que eu acho que vale você entender como funcionam os equipamentos. No caso do microfone, você tem diferentes padrões polares, que é como chama esse desenhinho aqui, ó, por exemplo. Um omnidirecional, ele vai pegar gravação, ele vai pegar sons de todo lado. Então, por exemplo, esse daqui, ele tem um padrão omnidirecional. Você vai pegar tudo ao redor. Microfones cardioides, ele pode ser mais tipo esse daqui que eu estou usando para falar agora. Ele é um microfone mais tradicional, mais padrão, e ele pega realmente mais aqui para frente. Ele tem pouca incidência o que vem de trás dele e o que vem na lateral. O super cardioide unidirecional, eles vão mais para essa linha às vezes, de microfones shotgun, né, que a cápsula dele é bem mais direcionada para o que está vindo da ponta. Então, por exemplo, ele vai pegar mais aqui para frente, mas ele ainda pega uma coisa do lado. Um hipercardioide, ele é bem focado, ele vai pegar mais o que está aqui na ponta mesmo e o que vem um pouquinho de trás aqui no corpo do microfone. Então, você começando a entender isso, você vai começando a entender, tipo, ok, eu vou gravar ambientes, então eu preciso de uma coisa que pegue o ambiente todo. Eu quero só gravar sons mais diretos, um supercardioide, um cardioide, às vezes, dependendo de onde você está gravando, talvez já resolva. Então, isso varia, dependendo, inclusive, também da qualidade que você quer ter, né? Porque vão ter microfones mais caros, mas não necessariamente um microfone mais caro quer dizer que, putz, é o único microfone que vai ter essa qualidade. Então, pega review no YouTube de diferentes microfones, dá uma pesquisada, putz, procura mesmo por faixa de preço, ó, é o que eu recomendo às vezes. Então, cara, eu tô com dinheiro aqui para gastar R$400 no microfone, deixa eu ver o que tem aqui. Pesquisa, putz, esse aqui parece legal. Uma dica legal, tem o site do Cochicho, né, que é feito pela Bia Guimarães e a Sara Zoubel, e eles têm um artigo lá sobre microfones e gravadores indicados para captação. E aí eles entrevistam todo o pessoal de podcast narrativo, né? Falam assim, fulano de tal, o que você usou para captar? Ah, usa isso e aquilo. E aí tem ali o que cada equipe usou, ou o que cada equipe usou durante muito tempo e depois mudou, né? Então é bem legal ver isso. Pô, isso é massa. Mas então, assim, tipo, analisa o que você quer, pesquise microfones que atendam essas necessidades, que vai realmente pesquisar essa parte do que ele capta e como ele capta. E hoje em dia no YouTube tem muito review de microfone, tem muita coisa, então você consegue ter uma noção de como que soa. Mais uma coisa também que é importante, né, do Foley, querendo ou não, tanto para o Foley ou para você vai gravar uma entrevista, você precisa pensar no onde você está gravando, porque salas com tratamento acústicos diferentes vão ter sonoridades diferentes. Então, por exemplo, se eu for gravar um Foley aqui em casa, eu sei que eu não tenho, aqui eu não estou num espaço absurdamente tratado, então dependendo de como tiver o barulho aqui fora, eu sei o quanto pode vazar, o quanto pode entrar,
qual o volume que eu posso colocar aqui no microfone ou não, qual microfone é melhor para usar para o que eu quero gravar ou não. Então, querendo ou não, isso vai muito, às vezes, de experiência, de você ter uma noção, às vezes, do conhecer o seu equipamento. Então, por isso que eu acho que é importante você pegar review, você pegar coisa para ler artigo mesmo, vai atrás, assim, tipo, making off, para você ver, tipo, putz, que tipo de microfone que tá usando, né? Então, funciona muito bem dessa forma, para você começar a entender o equipamento que você tem, para você entender o que você pode usar e como tirar o melhor dele na sua situação. Vamos lá? Eu trouxe aqui alguns exemplos de coisas, vão ser coisas rápidas aqui, que eu acho que já enrolei aqui um pouco, desculpa, já deu 1 hora. Mas sons assim, tipo, tô no meu banheiro gravando rolo de papel higiênico. Peguei uma caixa, um pedaço de madeira e fiquei batendo de um lado pro outro. Coloquei a madeira dentro da caixa e continuei chacoalhando ela. Alguns sons mais simples, mas é que tipo, é pela textura, que os sons de antes não tinham uma coisa mais... Um som menos pesado, de igual era a madeira de antes. Tô literalmente passando, acho que é uma faca num vaso com terra. De novo, por questão de textura que eu queria, para chegar no meu resultado final. E assim, tipo, não tem tratamento de áudio nenhum aí, estão só os sons, né, tipo, como eles são, mas começou porque eu fui trocar o rosto do papel higiênico no banheiro e eu achei um somzinho interessante, assim, do coisa, aí eu falei, pô, dá pra fazer com isso aqui mais? Eu fui batendo, nossa, dá pra virar uma carroça isso. E eu quis gravar assim só pra ver o que conseguia fazer. Esse daqui, por exemplo, eu fui pegando várias coisas de ferro diferentes. Tampinhas numa sacola. Comecei a bater um ferro num pedestal. Diferentes camadas, diferentes texturas. Esse aí também era só pra ter mais um... Vocês já vão ver, né, onde eu quero chegar com isso. Aí tem um desodorante numa Pringles. E isso é o que eu falo do Foley, que ele pode acrescentar textura para depois um sound designer, ele vai colocar sons mais pesados, mas aqui você tem bastante coisa sutil que você pode somar, às vezes dar uma manipulada no som, e isso vai ajudar a vender essa textura aqui de um Transformer, de um robô se transformando. Então, esse cara, inclusive, eu deixei nos recomendados depois. Ele é um artista Foley profissional, ele trabalha na Ubisoft. E ele tem um canal que chama The Foley Teacher, que ele grava muita coisa mostrando como que ele faz alguns Foleys. São vários videozinhos curtos. Someone asked how to make the metal creaking even bigger. Remember, Aí, por exemplo, esse sonzinho, ele tá só nesse pedaço de ferro que ele tá segurando aqui. I showed you the one with the metal plate. Mas isso é uma coisa que, por exemplo, que eu falo que vai da criatividade, vai de você entender onde você quer chegar com o som. Conforme você vai colocando isso, esse pedaço de ferro em outras coisas, você vai aumentando a ressonância desse som no espaço. Então, quanto maior isso, você vai aumentando esse som. If you want to record dragon wing sounds for something like that. But you don't have a... If you want to record dragon wing sounds for something... Enfim, não perder muito tempo, mas ele pega tipo um leque, ele pega coisas pra fazer roupas e aquilo vai ajudar a somar. Essa é a parte do Foley que ele vai entregar pro cara que vai fazer o sound design ou a mixagem, e ele vai ver o que daquilo ele consegue aproveitar. E o Foley, ele vem, né, tipo, é quase impossível falar de Foley sem você querer trazer uma coisa, a origem dele, né, que isso aqui são os laboratórios da Disney antigos, desenhos antigos dele, onde você realmente tinha, às vezes, coisas mais musicais e coisas que eles criavam, de fato, pra, por exemplo, fazer o som de um trem, né, pra frente.
As vacas são pessoas, aí você vai colocando... E isso daqui é a origem do Foley, né? Tipo, é você... Putz, eu preciso de um som de um trem, mas eu não posso sair gravando um trem. Ou às vezes, nesse caso, ainda justamente por ser um desenho animado, você precisa às vezes de uma coisa com uma certa maleabilidade maior. Pô, eu não tenho como fazer um trem querendo parar meio que entortando, mas né, você consegue fazer isso com outras coisas. E já na parte do sound design, né, saindo um pouco do Foley, então a gente vai adequar um som para a função desejada, a gente vai manipular texturas de som, a gente vai acrescentar camadas e também ajudar a narrativa. E tem muita coisa que é, tipo, é basicamente o mesmo uso, né, que você vai ter de um Foley, só que a finalidade vai ser diferente do som que você vai estar criando. Então, por exemplo, esse daqui foi um sound design que eu fiz, eu tirei a parte da trilha e foi para uma animação da Garena, com o lançamento de Free Fire deles, de alguma expansão. Por exemplo, esse sonzinho dessa coisa piscando já é uma coisa que foge do Foley. Isso é uma coisa que você vai criando, você vai pegando banco de som, você vai manipulando alguma coisa, às vezes, tipo, aplicando diferentes efeitos, reverb, pitch, para você conseguir chegar nos sons que você precisa. E aqui, por exemplo, dá para ver um misto, às vezes, do que eu uso de Foley e que eu uso de sound design, por exemplo. O cara andando, o cara abrindo o negócio, colocando a mãozinha, isso são tudo sons que eu gravei, são sons mais diretos, porque eu achava mais prático, às vezes, eu mesmo me gravar alguma coisa do que até eu achar o som que eu queria num banco. E daí os robozinhos eu não tenho como gravar, vou pegar aqui algumas coisas, né, tipo de banco. Vou passando aqui algumas coisas. Todos aqueles tem, né, tipo, os que tem link para YouTube, alguma coisa do tipo, eu deixei aqui o link. Esse daqui, por exemplo, é um sound redesign, que como chama, que é quando você recria o som de alguma coisa. Aí eu quis recriar o som dessa animação do League of Legends. E, putz, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu acho que esse é o tipo de coisa que você consegue exercitar mais, assim, para você praticar, manipular áudio, fazer sound design, gravar coisas. Não tem nada melhor que você, de fato, colocar na prática. E aí aqui, né, vai muito disso de vocês realmente, por exemplo, como sou eu que estou recriando esse som, eu fiz da minha forma. Às vezes o diretor ele não queria que desse essa abafada do som nessa hora que fica a câmera lenta. Mas pra mim cabia isso aqui. Então eu vou lá e coloco, eu faço essa forma. Você começa a descobrir coisas como você vai pensar em recriar cenas. E o sound design, ele vai ser meio que isso de você conseguir transformar alguma coisa, né? Tipo, você vai pegar uma imagem, um vídeo, você tira o áudio, você pega uma página de um quadrinho, eu vou criar um áudio para essa página. Você não tá com uma referência do original. Ou às vezes não tem, como é um caso de uma página de quadrinho. Então você vai pensar em como você vai tirar aquilo da cabeça e colocar em som. Esse daqui é um exemplo de um audiodrama meu. Então é uma cena que eu peguei que são duas pessoas lutando. Um problema de cada vez. Isso daqui eu acho que eu consigo linkar com o que o Andrioli falou lá atrás, no começo dessa parte de... Ô, gato. Eu não sei o que meu gato fez. Gente, perdão, ele pisou no teclado aqui, eu não faço a menor ideia. Enfim. Por exemplo, até quando eu posso confiar que a pessoa vai, tipo, entender o que tá acontecendo numa luta aqui? Porque realmente só tem um imagem. Esse daqui, só para dar um parênteses rápido, ele tem uma ambientação cyberpunk, então eu bebi muita coisa inspirada de Matrix, então eu quis colocar às vezes essas coisas meio Kung Fu, esses whoosh um pouquinho mais cartunesco, por assim dizer, às vezes, porque foi o que
foi uma certa forma da minha parte que eu queria colocar como homenagem, né? De você virar e colocar como que eu vou fazer essa cena. Mas pra mim eu queria que fosse isso. Eu queria que você só tem grunhidos, tipo, as pessoas, às vezes no máximo, vem cá, vem pra cima. Mas é uma coisa que é, por exemplo, você vai virar e colocar. Como cada ouvinte vai pensar nisso, eu não sei. Mas eu gostaria que tivesse esse exercício, essa criatividade do ouvinte tentar imaginar o que está acontecendo aqui, ele tentar recriar essa luta na cabeça dele conforme ele vai ouvindo. Então, pensando tanto para áudio quanto para audiovisual, querendo ou não, o sound design ele é uma narrativa. Ele vai contar alguma coisa. Ele vai ter uma função. Quantas faixas tem aí, Danilo? Nossa, cara. De efeito, eu acho que, contando com ambientes, eu acho que tinha. Contando com Foley, efeito e ambiente. Acho que tem umas 40 de ambiente e efeito. E de voz dos personagens mesmo, acho que são uns 10, mais ou menos. E aí tem toda essa parte aqui em cima que. Aqui, por exemplo, é reverb, o quanto dependendo de onde que ele tá, quanto que vai entrar na cena, mas aí essa parte é realmente referente à mixagem. Então, acredito que era isso que eu tinha colocado dessa parte de sound design. Indo um pouco entrando nessa parte de onde gravar e onde editar, que é bem trazer por cima, mas porque o que eu gosto dessas coisas, quando eu pensei nessa oficina, quando eu pensei em outras coisas quando eu vou falar sobre esse assunto, eu acho que quando você sabe, quando você consegue pensar no áudio de uma forma, tipo, com uma certa autonomia, você sabe onde você quer chegar, você tem uma bagagem sonora que você já tem uma experiência, tipo, eu consigo chegar em resultados que me agradariam se eu abrisse o Reaper, se eu abrisse um Audacity, se eu abrisse um Pro Tools. O que vai mudar, às vezes, é o quanto essa ferramenta me oferece coisas que podem agilizar meu trabalho, facilitar minha vida, mas a parte de você pensar no som, independente de que software que você usa, a forma como você pensa vai ser a mesma. O que vai mudar vai ser o como você vai, de fato, mexer isso, né? No Reaper, se eu apertar o V numa pista, ele vai abrir a automação de volume, se eu quiser baixar. No Pro Tools ele não tem isso, eu teria que ir lá no começo da track, clico no lugar para colocar em volume, para aparecer a faixa de automação. Então, assim, tipo, vai mudar às vezes o meu workflow, né? Tipo, a minha agilidade de conseguir fazer alguma coisa. Mas não necessariamente, às vezes, vai ter um melhor que o outro, ou um mais prático que o outro. Eu acho que é válido você trabalhar no que você sabe trabalhar, mas se a gente for pensar num contexto mais profissional, você quer trabalhar profissionalmente com áudio, não é tipo, eu quero, não, por exemplo, como se você vai gravar seu podcast, você não vai fazer ele de forma profissional, mas em termos de indústria, por assim dizer, o Pro Tools, ele é indispensável, assim, tipo, ele é querendo ou não, no Brasil, Estados Unidos, em qualquer estúdio de audiovisual, ele vai ser muito bem trabalhado, é muito pedido. Reaper, ele tem ganhado um pouco de espaço, e eu gosto muito dele. Hoje, todos os meus projetos pessoais eu trabalho no Reaper. No estúdio, na Centauro que eu trabalho, eu uso Pro Tools, porque o estúdio precisa, é gravado no Pro Tools, se eu tô fazendo controle de qualidade, o mixador vai mandar uma sessão de Pro Tools, eu preciso devolver alguma coisa em Pro Tools, então, tipo, precisa trabalhar nisso. Se eu vou fazer alguma coisa, às vezes, vai ter transmissão de alguma coisa para a Globo, que eu tô fazendo um sound design, a Globo trabalha, dependendo do programa, tipo, eles usam o pacote Avid, então o cara de vídeo vai usar um software de vídeo da Avid, então ele conversa com o software de áudio da Avid, que é o Pro Tools. Então, em termos de indústria, precisa essas coisas, elas acabam pedindo um pouco mais. Pro Tools eu acho que é o mais indispensável em termos de áudio, mas para você trabalhar por conta própria, o Reaper, assim, tipo, eu acho ele maravilhoso. Ele, diferente do que você pode ver em algumas publicidades, eu quero aproveitar esse espaço aqui para corrigir do que alguns cursos Reaper vendem. O Reaper, ele não é gratuito. Você pode usar a versão trial dele por tempo ilimitado, mas se você vai usar ele comercialmente, ele tem uma licença, só que para mim é disparado a licença mais barata. Eu acho que é $50, $60, negócio assim, tipo, vitalício. Ele vai até, tipo, sabe, muitas versões. Eu mesmo, assim, por exemplo, eu peguei a minha licença tem 6 anos e ainda não expirou. E ele, assim, tipo, e você consegue usar ele de forma gratuita, né, sem comprar licença, mas esse trial dele,
sem nenhuma limitação. Não vai chegar num ponto, acabou seu período de teste, agora você não pode mais usar plugin, sabe? Tipo, não. Você consegue usar ele tranquilamente, e eu acho que ele já tem uma interface com uma cara mais profissional. Mas se você nunca mexeu com áudio, você está começando a mexer do zero, o Audacity, ele é uma interface muito simples, ele é uma interface muito mais sem segredo, vai ter menos, às vezes, que para quem está começando, às vezes, tipo, botão demais, opção demais, pode deixar a pessoa perdida. Então, putz, eu nunca gravei na vida. Pega o Audacity, ele é gratuito, interface simples, tem muita coisa tutorial, o Reaper também tem muita coisa tutorial, né, mas eu quis trazer alguns aqui que eu acho que são mais comuns de você ouvir falar. O Reaper, Pro Tools, o Audacity e o Audition da Adobe, que o Audition ele também tem principalmente produtora de publicidade, às vezes que trabalha com um Premiere, que também é da Adobe. O Premiere, o Audition e o Premiere, eles se conversam com mais facilidade. Por exemplo, se eu vou mandar alguma coisa de áudio para um cara que está editando num Premiere da vida, e eu estou usando o Pro Tools, eu preciso gerar um arquivo que chama de OMF, que ele vai importar para a sessão dele lá, e daí, né, tipo, não são necessariamente dois programas nativos conversando. Você está fazendo um formato em comum que os dois entendem. Mas, então, precisa ser levado em consideração uma coisa disso quando você vai pensar em termos de indústria. Você vai trabalhar em um estúdio ou alguma coisa do tipo, é importante você começar, então, às vezes, ir atrás um pouco mais do que é utilizado profissionalmente em estúdios e coisas do tipo. Plugins, assim, tipo, a gente vai ter muito plugin de diferentes marcas, com diferentes funções. Vai ter plugins que mexem na dinâmica do seu som, que no caso são compressores, eles podem segurar mais o som, eles podem ajudar você a ampliar, você a intensificar ele. Você vai ter plugins de pitch, que pode deixar um som mais grave, um som mais agudo, reverbs, equalizadores. E, assim, eu não lembro se eu coloquei, eu vou pegar aqui o site que eu vou colocar aqui no chat. Existe um blog que é Bedroom Producers Blog, cadê? Aqui. Ele é um blog que ele fala basicamente para produtores de casa, né? Tipo, a ideia dele. Então, a newsletter dele, eles mandam, tem uma newsletter semanal, e eles sempre mandam assim, tipo, tal plugin tá de graça, tal plugin tá de graça, tal plugin tá de graça, tal plugin tá numa promoção muito boa. E é maravilhoso, eu adoro acompanhar eles, porque realmente eles trazem muita coisa que são essas coisas gratuitas, e hoje em dia você tem tanta coisa gratuita boa, cara, tipo, é uma coisa que, putz, aqui no Brasil, principalmente é normal, às vezes você vê um pessoal que trabalha com, eu uso isso aqui craqueado, eu uso esse aqui, né, tipo, eu peguei esse aqui, eu não tenho a licença dele, mas tô usando mesmo assim, tipo, e às vezes não é mais necessário isso, cara, você tem tanta coisa gratuita, e dá menos dor de cabeça, porque qualquer plugin que você for pegar craqueado, às vezes se dá algum pau, você não tem como, tipo, você não vai ativar o suporte dos caras, aquele plugin não é seu, né, você não tem direito de usar ele na teoria. E tem muita coisa hoje, tipo, de graça, que tudo que eu uso hoje, quase em projetos pessoais, quando eu vou fazer alguma coisa para compartilhar, às vezes, tipo, que eu quero mostrar, tipo aqueles foleys que eu mostrei no começo ali, que era a carroça, o negócio Transformer, eu sempre faço questão de não usar plugin pago, que é justamente para passar essa coisa de, aqui eu não usei nada pago, dá para você fazer tudo isso aqui, eu usei meu gravadorzinho, né, tipo, não tô, tipo, eu tô aqui no meu estúdio com um microfone de 10 mil reais. Não, tipo, se eu peguei aqui meu gravador, eu tô num software gratuito, eu tô com plugins gratuitos, então vale muito a pena você ir atrás do que tem de gratuito, às vezes antes de você ir atrás desse padrão de indústria. Porque, querendo ou não, tipo, a gente sofre com isso, porque vai ser tudo em dólar, né, então qualquer plugin lá fora que entre em promoção é uma promoção pra gente que é 5 vezes mais cara, 4 vezes mais cara, né, dependendo da época do ano. Então, vão atrás de coisas que vocês conseguem encontrar gratuito, que vocês não vão se arrepender, tem muita coisa boa. Mas, de novo, preciso falar também dessa coisa se você for ir atrás de estúdio profissional, você vai o que é usado na indústria? Pacote Waves e a Isotope. Não foge muito disso. É waves.com e a Isotope, assim, tipo... A Isotope é o mais clássico. Para quem trabalha com podcast, conhece muito o RX dele, né, que é o software dele voltado para redução de ruído, tirar reverb, tirar estalo, tirar coisa do tipo. Então, né, tipo, tem vezes que entra em promoção, que daí você vê, tipo, por $29 um básico deles lá que vem 4 plugins. E esses são os que a indústria
usam mais, assim, tipo, não vai fugir muito disso. Vamos lá. Recursos, aqui eu tô chegando aqui caminho dos finalmente. São algumas coisas onde eu acho que podem ajudar você essa parte de áudio. Download de AsFX, tipo, efeitos, no caso, é tipo freesound.org. É uma comunidade gratuita, é uma comunidade livre, que você tem muita gente que vai lá e coloca seus sons lá, eu faço upload de sons lá. E aqui eu já deixo uma ressalva também, que eu acho importantíssimo para a parte do áudio. Você pode não saber inglês, você pode não ter o inglês apurado, mas se você for trabalhar com banco de som, é muito melhor você saber assim, tipo, o básico de nomes em inglês, de coisa, porque tem muita coisa, por exemplo, footsteps. Se você colocar sons de passos aqui, não vai aparecer a mesma coisa do que você digitar sons de passos em inglês. Então, é uma coisa que eu acho importante. Você tem na cabeça alguma coisa dessa questão de nomenclatura em inglês de sons, porque ajuda muito, facilita muito na hora de procurar. Eu mesmo, por exemplo, que tem sons que eu já vendi banco de som para fora, tem coisa que eu disponibilizo, tipo, meu banco de som que eu disponibilizo gratuito, eu compartilho com pessoas de fora também. Então tá tudo em inglês, por exemplo, não tem lá um som trovão pesado, tá lá Thunderclap Heavy One, sabe? Tipo, tá dentro desse padrão, porque para minha realidade funciona bem. Se você for fazer um banco de som seu, ele é pessoal, você vai usar ele da forma que você quer, putz, fica tranquilo, pode renomear da forma que você achar melhor. Eu só dou realmente esse toque porque saber o nome em inglês das coisas ajuda bastante a você caçar som na internet. Tipo, né, que Pois, Danilo, significa... depois você compartilha com o laboratório esse banco de sons aí, então. Gente... tudo aqui que tá com esse sublinhado, ele já tá linkado. Olha aí, que beleza. Então, é só... Inclusive, nessa parte do FreeSound.org tem um outro negócio que... Eu tenho um outro workshop que eu disponibilizei gratuito, que eu vou só colocar aqui por conta de um ponto que eu acho muito importante, mas que é um assunto, às vezes, que dá para ser um pouco mais extenso, né? Que Creative Commons, né? Tipo, o que você tem direito de uso. O freesound.org, ele tem essa parte do Creative Commons que tem pessoas que vão colocar, tipo, você pode usar esse som de forma gratuita, de forma, tipo, ilimitada. Tem outros que vão colocar, você pode usar para o que você quiser, projetos pessoais ou comerciais, mas você não pode editar, você não pode manipular esse áudio. Ou tem outras coisas, você pode usar esse coisa, mas só para projetos pessoais, você não pode usar ele de forma comercial. Ou e até coisa que, tipo, putz, você pode usar comercialmente, mas eu preciso ser creditado. Então vale a pena você ter um pouco dessa parte do Creative Commons. Nesse workshop de produção de vinhetas que eu falo disso, tem inclusive o link existe uma página do Creative Commons Brasil, que é justamente então para você não ter erro, às vezes se você não tem inglês, tipo, não estou entendendo aqui o que tem, essas várias licenças aqui. Então dá para entender bem fácil para você conseguir trabalhar com uma forma bem tranquila, bem em paz, sabendo assim, tipo, o que você tem direito, e até se você for querer disponibilizar seus sons, você tem uma noção de como você vai compartilhar isso. Então, mas a parte do DAW, voltando aqui, é o que eu falei antes. O Audacity eu gosto de recomendar porque ele é gratuito. Ele tem uma interface simples. O Reaper, ele tem uma interface mais profissional, mas ele também tem uma comunidade muito grande, então você consegue encontrar muito tutorial de Reaper. Então, se você já quer arriscar, assim, às vezes começar indo para uma coisa mais profissional, o Reaper para mim não tem erro. E você encontra muita comunidade brasileira também, inclusive. Então, tem muita coisa tutorial que você vai conseguir achar recursos, como usar, dicas e truques. Então, para mim, é sem erro esses dois. Coisas para seguir, tem o The Foley Teacher, que é o Bastian Gerner, que foi o que eu passei os vídeos antes lá do Foley. Ele tem esse canal do YouTube dele, que é The Foley Teacher, que é realmente, ele compartilha vídeos. Se você quer gravar um som disso, tenta isso. São vários... Ele tem bastante coisa que ele posta nesse modelo de shorts, então são vídeos curtos. E daí aquela coisa que eu acho que é legal, você presta atenção ali, tipo, pô, como que tá o microfone? Isso é uma coisa que eu não falei, né? Eu não falei necessariamente por cima da parte dos microfones. Quando você vai ter um equipamento, eu tenho aqui os meus microfones, né? Por exemplo, alguns deles, né? Eu tenho aqui esse lapela, eu tenho esse shotgun, eu tenho o meu gravador, eu tenho esse microfone. Eu, por usar eles, assim, tipo, eu tenho uma noção de como eles se comportam. Eu tenho uma noção de, se eu deixar esse microfone, sei lá, tipo, virado para baixo e eu falar para frente dele,
às vezes ele não vai pegar o som da minha voz direto, mas às vezes eu posso utilizar isso para, eu quero dar esse efeito, às vezes no efeito que eu quero. Eu quero que não fique um som muito direto, eu quero que já pareça que ele está distante. Então eu posso fazer dessa forma. E tem uma coisa que eu fiz uma vez que eu achei assim, um negócio muito interessante, que é para você ter um som mais fidedigno, às vezes de... eu quero um som de caixa de som, assim, tô alguém falando no celular, na verdade, você quer o Viva Voz celular. Eu gravei a fala que eu queria, eu me mandei o áudio, no WhatsApp, eu peguei o microfone e eu gravei o som saindo do celular. E eu sei que esse microfone, se eu deixar ele bem perto, ele vai conseguir pegar bem isso. Então, saber utilizar o seu equipamento, a forma como você vai posicionar eles, é muito importante, porque você consegue, às vezes, com um microfone, né, ou 2 microfones, você consegue diferentes tipos de captação. Eu deixei o Instagram da Guta Roim também, ela é uma artista foley brasileira, nacional, bastante referência aqui, já fez muita coisa de foley nacional, e ela compartilha muita coisa, dela no estúdio, ela gravando, então você vê, por exemplo, recentemente ela colocou lá, ela ia gravar um vídeo, acho que ela, não lembro se era um gato ou um cachorro andando, e como ela fez isso, ela cortou, uns pedaços de plástico, colou numa luva, e a luva, batendo no chão, dava aquela impressão de patinha de cachorro. E é muito legal você acompanhar isso, porque você vai começando a realmente então tirar mais experiências de como as pessoas fazem diferentes coisas. Eu deixei aqui o meu canal do YouTube também, onde eu compartilho meus audiodramas, compartilho algumas coisas que eu coloco tanto de tutoriais que eu gravo às vezes. Então eu acho que vale a pena, eu me recomendo, eu gosto do meu conteúdo. De parte de podcasts YouTube, tem muita coisa boa. Infelizmente, a grande maioria é em inglês, então eu me desculpa, assim, eu fui atrás de referências nacionais aqui para trazer, às vezes, de tutoriais e coisa do tipo, mas a maioria de podcasts e YouTubes que falam disso são em inglês. Deixei aqui algumas recomendações dos meus favoritos. Field & Foley, só entrevista com sound designer, artistas foleys e coisa do tipo. Sound Architect, mesma coisa, mas ele também já entrevista, às vezes, equipes de áudio de jogos. O Soundword Collections também, mesma coisa. Tanto o Soundword Collection Tony Benders, eles entrevistam profissionais de filmes grandes mesmo, por exemplo. E, cara, para mim é um recurso valiosíssimo isso, que você parar para pensar, eu tive acesso a ver aqui de forma gratuita num podcast a editora sênior dos filmes de Matrix e o sound designer principal da quadrilogia, né? Agora Matrix, ou trilogia para quem assistiu o 4, né? Porque, pelo amor de Deus. Falando sobre, como eles fizeram sons, como que eles utilizam as coisas. E é valioso e é maravilhoso você ter gente desse calibre, assim, compartilhando de forma gratuita isso. O Cujo Sound, para quem gosta de trabalhar com game áudio, é uma coisa que eu não cheguei a falar muito aqui, né? Mas é também uma coisa que está crescendo hoje em dia, né? Esse pessoal que trabalha com áudio para jogos, ele é um profissional de áudio para jogos, ele trabalha como freelancer, trabalhou no Cyberpunk, trabalhou em muito jogo grande, e esse canal dele, ele faz análises de som em jogos. Então ele escuta o jogo, tá vendo aqui? Quando ele tá aqui, ele tá com um ambiente diferente. Se eu dou um passo para cá, aqui é onde acabou esse ambiente, entrou esse outro. Então é muito bom para quem quer ir mais para esse lado, ou tem vontade de conhecer um pouco mais. Verdade, tem o Game Audio Academy, que eu acabei colocando aí, esse daí. É que ele fala bem mais de trilhas, mas o Game Audio Academy é um curso nacional, é de um amigo meu, Thiago Adamo, e ele é um curso de áudio para jogo nacional. Ele também tem um curso de trilhas, se não me engano, mas enfim. E o In-Depth Sound Design é um outro que é realmente voltado para sound design. Ele, às vezes, por exemplo, ele entrevistou o sound designer original de Jurassic Park, e eles foram conversando sobre como ele fez os sons dos dinossauros e tudo mais. Maravilhoso. Coloquei aqui alguns livros, que é, no caso, que eu gosto muito, assim, são 4, assim, que eu não vou dizer que são, assim, essenciais, você precisa ler, senão você não sabe trabalhar com som. Não, mas são livros que abrem um pouco a forma de como você vai pensar no som. Esses 2 do Murray Schafer, eu adoro eles, O Ouvido Pensante e a Afinação do Mundo. Studying Sound, A Theory and Practice of Sound Design, da Karen Collins, é fantástico. Ele foi esse primeiro livro que eu vi
onde a proposta dela é justamente essa, que eu trouxe aqui para essa oficina, inclusive. A gente está muito acostumado, quando vai estudar sobre som, você vai estudar, tipo, sobre som para audiovisual. Dificilmente você vai ver alguém falando do som pelo som. E ela tem um livro inteiro só sobre isso, é fantástico. E o The Holy Grail, The Art of Performing Sound for Film, Games and Animations, ele é um pouco antigo, eu não sei se ele tem uma versão mais atualizada, mas ele tem bastante coisa, assim, que é a essência do Foley, porque o que o Foley mudou hoje em dia vai ser equipamentos e coisa do tipo. Como você grava a Foley, assim, não tem nada diferente como alguém gravava na Disney há 70 anos atrás. E essa apresentação também vai estar disponível em PDF aqui. Os vídeos eles não funcionam no PDF, mas todos os que tem link para YouTube, coisa do tipo, estão disponíveis para você assistir. Eu sei que chegou aqui com 31 minutos de atraso na parte prática, mas é uma coisa assim que eu acho que você não precisa também fazer só esses 30 minutos. Se você quiser fazer uma coisa que, para praticar áudio, eu acho que são exercícios bons. Então, o que eu trouxe para essa parte prática? Nesse drive que está compartilhado aqui no chat, eu disponibilizei numa pasta que está... Eu não lembro como está o nome da pasta. Cenas para sonorizar. Tem 3 vídeos, e são só vídeo, não tem áudio nesses vídeos. Tem um de Interstellar, são cenas de 30, 35 segundos, mais ou menos. Tem Interstellar, John Wick e a Bear Story, que, para quem não conhece, é uma animação que ganhou Oscar de melhor curta uns anos atrás. Que eu fiz, inclusive, um curso de Foley com o artista Foley que fez essa animação. Então, foi muito legal. E é meio que um stop motion, né? Então, é uma forma diferente, às vezes você vê o uso de som para diferente de uma animação, sabe? É bem legal. Inclusive na forma de como você vai pensar em criar esses sons. Porque, né, tipo, a animação em si, né, tipo, esse stop motion, ele é meio um ursinho, uma coisa meio de pelúcia, uma oficina, então você vai... E é muito só som. Eu recomendo vocês verem, assim, tipo... Chama, né, a Bear Story, tá no nome do vídeo lá, mas vale a pena procurar para ouvir, porque é uma aula de Foley esse curta, assim, tipo, é muito bom. E para quem não quer trabalhar com versão de vídeo, eu também separei 3 cenas de HQs, são 3 páginas, aliás, de HQs. Então, qual que é a ideia? Tipo, abre essa página, entende o que tá acontecendo e começa a pensar, tipo, pô, eu vou criar o ambiente dessa cena. Tipo, essa cena se passa na rua, vou montar aqui um ambiente de rua. Tem um quadrinho que o cara puxa uma arma. Putz, eu vou ver aqui o que eu posso fazer pra... Vou gravar aqui um farfalhar de roupa, vou pegar um martelo e puxar de um pano para dar um som de alguma coisa assim tirada. E vai experimentando gravar nisso, e procura fazer essas coisas, né? Tipo, caso você queira ir para a parte de você tem aí um microfone, você quer gravar direto no celular, para ver até qual que é a qualidade do som. De repente você nunca usou o seu microfone para tentar gravar alguma coisa, para ver qual que é o som disso. Então, não se preocupa tanto assim, né? Tipo, putz, tá com muito chiado, tá com muita coisa. Isso vai ser uma parte de aprendizado para você entender o equipamento que você tem hoje, qual é a qualidade sonora que ele capta, e até para você começar, então, tipo, entender, pô, isso aqui ele pega legal nisso, ó. Se eu gravar, sei lá, tipo, eu vou usar meu microfone do meu celular para gravar, sei lá, tipo, sons dentro do carro. Eu vou aqui na garagem do prédio, meia-noite, que não vai ter barulho, eu vou entrar no carro que tá silêncio, eu consigo, pô, vou gravar aqui o barulho desse freio de mão. Vou gravar o barulho desse porta-luva, porque você tá num ambiente mais controlado e seu microfone, você viu que ele funciona bem, às vezes, para isso. Então, experimenta, vai gravando. Se você não tem uma noção assim, tipo, putz, mas eu nunca abri um programa de áudio antes, como que eu vou sincronizar o áudio pro vídeo? Como que eu vou fazer isso? Não se preocupa com isso, tenta pensar só em você criar esse som. Isso, ou você gravando, ou você até pegando, realmente, pô, eu coloquei aqui o freesound.org, coloquei aqui meu banco de som, baixa som da internet e tenta você montar alguma coisa. E daí você pega e já começa a trabalhar. Isso é uma coisa de que todo editor de áudio vai fazer desde o começo. Seja organizado. Quando você vai gravar sons, quando você vai editar alguma coisa, exportar alguma coisa. Pô, você gravou aqui o som desse cara... Putz, o cara andando aqui num piso no asfalto. Grava esse áudio, deixa lá, pô, gostei de como ficou. Exporta esse áudio e chama ele de Passos no Asfalto 1. Pronto, ó, perfeito. Você tem lá ou passos no asfalto rápido, passos no asfalto lento, passos no asfalto velocidade média, não sei.
Mas já começa a trabalhar em você organizando isso, porque eu falo por experiência própria, assim, tipo, eu trabalho com áudio vai fazer 14, 15 anos, desde a primeira vez que eu entrei no estúdio. Eu gravo sons por conta própria há muitos anos, coisas que eu uso para as minhas produções, que eu já usei para produções de fora. Eu tenho, assim, tipo, um banco, assim, muito extenso de gravações pessoais. E eu não me preocupava em gravar, em renomear isso direito, deixar numa pasta certinho. E chegava num ponto que era, nossa, é mais, assim, eu tenho, sei lá, 10 gigas aqui na minha pasta de sons pessoais gravados. Eu prefiro pagar um banco de som do que eu ter que procurar nessa pasta o som que eu quero. Então, assim, tipo, tanto que esse banco de som gratuito que eu disponibilizo foi uma coisa assim que eu comecei, uma atividade minha. Eu comecei a gravar algumas coisas já pensando nisso, ó, vou renomear aqui, vou deixar tudo separado. Por exemplo, nesse meu banco de som tá tudo separado por pasta, por exemplo, sons de natureza, sons ambientes, sons de passo, sons de metal, sons natureza, dentro de natureza tem lá, chuva, água, fogo, trovão, sei lá, tipo, tá tudo separado, tudo organizado, porque para mim isso ganha um tempo absurdo depois, assim, tipo, se você precisar procurar um banco de som. E compartilha no Drive, assim, tem uma pasta lá para quem quiser compartilhar, quem quiser, tipo, que eu escute o que você gravou, o que você fez, quer ter uma noção, assim, tipo, quer ter um feedback, às vezes, tipo, o que você acha do som desse cara puxando arma que eu fiz? Tipo, putz, manda lá, coloca no Drive, eu deixei de recomendação aqui, faz um zip, um .rar, e coloca um TXT com o seu e-mail, se tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, deixa lá, escreve lá, que daí eu juro que a semana eu pego pra ver quem colocou alguma coisa, e eu faço questão, assim, de responder mesmo, assim, pra quem quiser colocar alguma coisa. Aí tem, então, nesse Drive, um upload de alunos, que eu deixei marcado, aí coloquem lá suas coisas, eu deixei aqui um exemplo, tipo, você fez um áudio, você fez áudios, ou você tentou recriar o som dessa cena de Interstellar, coloca lá, cena Interstellar, no caso aqui, underline, meu nome, .zip, e todos os áudios que você gravou, todos os áudios que você fez, caso você tenha feito vários áudios separados, ou se você fez alguma coisa sincronizada com o vídeo, quiser mandar o vídeo mesmo, você coloca lá, pode colocar o vídeo, da forma que você preferir, mas é só uma forma que eu acho que, caso vocês queiram ter um feedback quanto a isso, né, vocês queiram ter uma devolutiva. E daí, né, tipo, é o que eu coloquei, o outro slide é basicamente o que eu tô falando até agora, né, tipo, para quem não tem experiência com software, não tem experiência com edição, pega alguma das coisas desses materiais, escolhe um vídeo ou uma página de quadrinho, tenta gravar com o que você tem aí, monta baixando os sons de internet e renomeia, tipo, exporta só esse som. Som jaqueta abrindo, som passos asfalto, som carro acelerando, não sei. E vai mostrando isso. Que aqui até o exemplo que eu dei, tipo, nessa cena do Interstellar que eu separei, tem um trecho que tá o homem lá, ele vai lá, ele tá tirando o pó de um notebook, ele abre ele. Então, putz, monta lá, coloca lá, limpando underline notebook, abrindo underline notebook, e coloca lá dessa forma que vai estar fácil de entender, vai estar você não precisa se preocupar, tipo, pô, será que tá em sincronismo com o vídeo? Se você não tem tanta experiência com isso, não se preocupa com isso. A ideia aqui é só você gravar mesmo, é você editar, é você colocar a mão na massa e você produzir alguma coisa. Obrigado, eu espero que vocês tenham gostado daqui da oficina. Eu deixei aqui alguns canais de contato onde você me acha. Se você quiser realmente, putz, quer tirar dúvida, quer fazer algum comentário, quer pedir indicação, igual eu vi que o Emerson aqui, ele recomendou, né, o França e o Labirinto. Eu não cheguei a ouvir esse, mas, por exemplo, se você quer você quer indicações, assim, tipo, o que eu mais consumo é podcast de audiodrama. O que eu mais consumo no YouTube é a gente falando de sound design ou Foley. Então, assim, e é um assunto que eu gosto. Então, se você quiser mandar um e-mail falando, pô, você tem recomendação de alguma coisa que seja mais ou menos isso? Eu tô procurando um audiodrama dessa pegada. Eu tô querendo fazer uma coisa dessa pegada. Pô, eu vou ter com o maior prazer de responder, de indicar alguma coisa. Então, tem aí meu e-mail, tem meu Instagram, tem o canal do YouTube que eu comentei antes, tem a página do IMDb, né, caso alguém queira ver o que eu já fiz, algumas coisas, e o meu LinkedIn, caso alguém utilize essa rede, tá lá disponível também. E o último slide que eu deixo aqui, que é uma coisa que eu tenho falado mais ultimamente, assim, que é o áudio pensado para audiovisual. Depois que eu li esse livro da Karen Collins, eu comecei a realmente martelar um pouco mais na minha cabeça, tipo, e tentar desvincular o áudio só do áudio para o audiovisual. Então, é tentar pensar nessa coisa para quem quer trabalhar com áudio, ou para quem, tipo, putz, você quer ser um editor de vídeo, mas é bom saber dialogar com o editor de áudio.
Então, é legal você ter uma noção, às vezes, por exemplo, de como você vai pedir pro cara do áudio que você quer um som de determinada maneira. Então, e sempre pensando nisso, que o áudio pro audiovisual é diferente do áudio só para áudio. E é isso, pessoas. Mais uma vez, muito obrigado. Vou deixar aqui o outro slide aqui em caso alguém queira só anotar aí e-mail, essas coisas. Maravilha, pessoal. Vocês viram que a Gisele botou aí o link da pasta do Danilo, né? Lá vocês podem baixar tanto essa apresentação em PPT não, em PDF, quanto também encontrar os trechos ali para sonorizar e a pasta para subir os arquivos. Esse é o momento, então, assíncrono da oficina, né? Se vocês quiserem sair, beleza, e fazer depois, fiquem à vontade. Mas a gente tem aí, então, 20 minutos ali até as 4h30 para um bate-papo. Então, se vocês quiserem continuar aqui, quem quiser continuar aqui, fazer dúvidas, inclusive, de como é que eu faço isso, será que minha ideia é boa, não sei o quê, fiquem à vontade, né? Esse tempo é reservado para nós. Obrigado a todos que estiveram presentes, né? De início já agradeço a todos. E aí, então, fica esse espaço aí, 20 minutos, para a gente curtir o Danilo mais um pouquinho. Vai lá. Qualquer coisa também, se alguém não tiver alguma dúvida em específico, mas quiser ouvir mais sobre alguma coisa, comenta aí também. Eu tenho... Falar aqui eu falo fácil, assim. Olivia, por favor. Oi, parabéns pela oficina, foi muito legal. Eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha dos microfones que são acoplados no Zoom HN6, a qualidade daquele omnidirecional dele? Você conhece? Porque eu tenho minhas dúvidas, eu tenho alguns daqueles, mas eu nunca consigo o mesmo resultado que eu consigo com um microfone omnidirecional da Samsung, por exemplo, ligado direto na saída dele. Sim. Putz, não é um microfone, não é um gravador que eu tenho experiência na mão, assim, para eu poder falar sobre. No geral, assim, tipo, eu entendo que eu gosto muito da qualidade das coisas da Zoom, mas, assim, tipo, esse é o primeiro gravador deles, né? Tipo, eu usei acho que era o H4N? Eu não lembro qual que era provavelmente, um dos mais famosos. Acho que é o mais conhecidinho mesmo, que eu usei na época da faculdade. Eu tinha uma coisa que eu acho que, quando você vai trabalhar com áudio, às vezes também, dependendo do que você está captando, principalmente com esses gravadores que já tem, tipo... Eu não tenho como eu manipular muito mais a direção do coisa do que se eu só rodando ele aqui, né? Mas é uma questão, às vezes, a relação sinal-ruído. Eu juro que, assim, tipo, é o mais próximo de matemática que eu vou falar nisso aqui, mas para quem não conhece essa relação sinal-ruído, que em inglês é Signal to Noise Radio, SNR, se eu não me engano, que é a sigla, basicamente é o seguinte: independente de onde você gravar, a menos que você esteja numa câmera anecoica, assim, mas até mesmo lá se bobear, vai ter alguma coisinha de sobra de som. Eu aqui, ou eu num estúdio, dependendo do quanto que eu vou dar de ganho no meu microfone, né, tipo, ele vai subir não só o que eu quero, mas também o ruído que tem nesse ambiente. Então, às vezes, assim, tipo, eu não tenho noção realmente da sonoridade aqui de cabeça desse gravador que você falou, é o H6N, né? Então, eu não tenho como... Eu queria muito poder ter uma noção melhor para eu poder falar, assim, dele, nessa questão de... A sonoridade dele é X ou Y, mas eu não tenho isso de cabeça. Eu vou até, por curiosidade, eu já vou deixar anotado aqui para eu dar uma olhada para pegar review depois, né? Porque eu acho que é uma coisa assim, é onde hoje eu tenho um contato maior para eu entender como entender a sonoridade daquilo, né? Tipo, e uma coisa importante também, sempre que vocês forem assistir alguma coisa de review de microfone ou coisa do tipo, tenha uma noção assim do espaço que a pessoa está gravando. Porque é diferente você pegar um cara fazendo um review de um microfone mais direcional e o cara tá fazendo um review no estúdio dele, tratado, para estar em casa, e você quer usar ele numa externa, você vai gravar ele com som direto na rua. Dá uma olhada, às vezes, se você não acha um outro vídeo de alguém usando ele dentro desse cenário que você quer. E às vezes a gente quer pegar um microfone para uma finalidade, mas a gente não chegou a ver ele em ação dentro dessa finalidade. Então talvez seja uma coisa que ajude, assim, nesse ponto de... Até, por exemplo, eu não sei, às vezes, qual som, tipo, é som de voz que você tá tentando gravar com esse H6N, ou se é Foley, se é alguma coisa mais alta, ou alguma, tipo, eu pegar, gravar um motor de um carro,
Porque, assim, você vai pegar coisas que tem um volume muito alto, uma intensidade sonora alta, você não precisa dar muito ganho no microfone. Então, você vai ter uma relação de sinal-ruído baixa, que é, assim, tipo, é o ideal para você trabalhar, porque o som em si já é muito alto. Então, se eu pego esse gravador, eu abro o capô do carro, eu ligo ele, coloco ele tipo, na cara, eu vou deixar ele quase no mínimo aqui da captação, porque ele já vai estar pegando aquele som que eu quero e depois eu posso aumentar ele sem aquela preocupação que, tipo, vai vir muito ruído de fundo, porque o som em si já está alto. Então, às vezes, por exemplo, você quer gravar alguma coisa de voz, então, putz, pega lá, review H6N voz, ou voz, né, tipo, se for procurar coisa em inglês também, vê de repente se não tem ninguém que tá usando ele em alguma entrevista, ou que, ele falando, mostrando como que ele tá usando, às vezes de repente você, putz, eu não tinha pensado em deixar dessa forma, ou sei lá, tipo, nossa, eu não reparei que tinha uma configuração que às vezes estava normalizando o som, ou seja, tipo, tudo que eu gravava, eu escutava de uma forma, mas ele estava gravando mais alto depois que você gera o áudio, depois que o gravador termina aquela gravação. Então, às vezes, pode ter coisas do tipo. Vai daquele slide lá daquela parte das particularidades dos microfones, que é você entender se de repente, putz, você está gravando voz com ele e você não está gostando, diferente do microfone da Samsung. O que tem de diferente entre esses dois? Tipo, é o timbre, grava o mesmo áudio, sei lá, tipo, você pega e grava no Samsung, grava no H6N, joga num software, abre um equalizador, tipo, e vê lá, tipo, tá, esse aqui ele tem menos grave, esse aqui ele tá com mais agudos. Porque às vezes é uma coisa também que você consegue, por mais que eu odeie essa frase, mas você pode, às vezes, arrumar na pós-produção. É uma mania, tipo, que não é muito legal, mas às vezes, tipo, nesse caso, como é coisa de, putz, é um equalizador, tipo, se eu der um ganho de agudos, eu consigo deixar essa gravação que eu fiz aqui no H6N muito próxima do que eu gosto no Samsung. Então, de repente, você pode começar a trabalhar dessa forma. Você entende que ele tem essa deficiência na forma que eu gravo as coisas, mas às vezes é só uma resposta de frequência que eu consigo contornar depois, eu consigo contornar de tal forma. Ainda essas comparações assim de uma gravação com outro são muito legais, né? Lá no Cochicho também a gente tem uma postagem que devo comprar um mixer de áudio, e aí eles comparam o som, você plugando o microfone no mixer e você com o microfone direto no Phantom Power, né? E aí como é que fica essa captação? Aí dá para ter essa ideia, bem interessante. Hoje em dia tem muita coisa legal. Para gravar coisa em casa, eu gosto de interfaces. Hoje em dia tem interfaces mais em conta também. A Behringer tem uma, tipo, que é de entrada, né? Tipo, tem coisas que... Interface eu acho que é um pouco mais difícil. Você tem um nível bom já hoje, assim, tipo, de entrada também, né? Tipo, sei lá, quando eu comecei a trabalhar com áudio, assim, tipo, era mais complicado você achar interfaces mais em conta. Hoje eu uso a clássica Scarlett 2.2 da Focusrite, eu gosto muito da sonoridade dela. Para tudo que eu gravo aqui em casa, né? Tipo, eu gravo por ela, esse microfone tá passando por ela aqui, então eu tenho uma noção já de como ela funciona, de quanto de volume eu preciso colocar, dependendo do que eu for gravar, onde que eu posso deixar o volume nela, então é legal você realmente ver esses comparativos e não só os microfones, né? Igual o André falou, você pegar, tipo, putz, você tá gravando isso em casa, você tem seu microfone tá entrando direto no gravador ou tá entrando numa interface antes, tá passando por um mixer? E tem realmente hoje canais que você consegue ver essas diferenças, assim, tipo, tem, por exemplo, um negócio que chama Cloud Lifter, que ele é tipo um pré-amplificador de microfone, assim, para colocar mais simples, que esse Phantom Power aí, caso, né, tipo, imagino que eu não sei, eu não conheço vocês, né, tipo, quando de repente vocês conhecem de áudio. Phantom Power é um volume adicional de 48 volts que um gravador, ou uma interface, ou um mixer vai dar para microfones que precisam dessa alimentação para eles funcionarem da forma como eles devem. Então, às vezes, tipo, né, tipo, você pega um microfone direto numa interface, você pega passando por alguma coisa que tem esse pré-mixer e tudo mais, ou que tem esse Cloud Lifter, você vai começando a notar que os sons vai tendo diferença, mas a maioria das coisas que muda vai ser essa relação de sinal-ruído. Que é justamente onde você ganha qualidade, né? Quanto menos ruído você tem, mais sinal você tem do que você quer pegar. Ótimo. E aí, gente, mais alguma dúvida? Podem levantar a mão, fique à vontade aí. Temos mais 10 minutinhos. Nada?
Se tem uma coisa para falar Olha aqui. aí, ó. Guilherme mandou aqui, ó. Opa. A UMC22, que é uma interface de entrada da Behringer, já conta com Phantom Power, apesar de ser barata. Aí, ó. Então, realmente, assim, tipo, hoje em dia você tem mais, tipo, hoje você não precisa comprar nem no escuro, né? Igual eu falei do review de microfone, você consegue dar uma olhada ali em YouTube, assim, tipo, o MC22, vai ter aqueles vários, tem muito vídeo, assim, né, que você para pra ver, inclusive de brasileiro, que é o MC22 da Behringer, vale a pena? Então, tipo, aí você consegue ter uma noção. Você vai ter, é óbvio, assim, tipo, que... Putz, tem até um assunto que dá pra falar aqui também, de fone de ouvido, que eu não trouxe falando dessa parte de áudio, mas... você vai ter ouvir o que a pessoa tá gravando, às vezes, assim, tipo, por isso que é bom você ver vários reviews, às vezes, mesmo que você não tenha um review, ou, tipo, putz, perfeito ali, mas você vai ouvindo várias coisas, você vai vendo, tipo, mudou muito, cara, o som do review desse cara pra esse. Aí, tipo, você vai começando a tentar entender, tipo, às vezes, tipo, por que mudou? Pô, o cara tá... É o microfone que ele tá usando? Pô, por que tá diferente aqui esse som? Mas hoje dá pra ir atrás de mais coisas, então você vai conseguir até ter uma compra mais acertada, né? Do que eu virar, tipo, putz, eu vou comprar um microfone aqui, eu não faço... Você falou aí de fone de ouvido, né? Sim. Os alunos, eles ficam reclamando assim, no fone eu estava escutando, aí gerei o arquivo e não dá para ouvir mais, né? O que você recomenda, assim? Comprar um fone minimamente adequado? Eu sempre falo assim, presta atenção no gráfico, né? No gráfico visual ali. Sim. Tipo, você vai saber se está alto, se está baixo, né? Se está estourando, se não está. A partir dali, se você confiar muito no fone, você também vai se dar mal. Sim. Putz, cara, fone é complicado. Assim, é um assunto que é realmente, por exemplo... Eu acho que varia um pouco do que você tá fazendo. Se é uma coisa que você... Putz, eu tô lançando um podcast. Eu sei que vai ter gente que vai colocar, sei lá, no alto-falante do celular para ouvir esse podcast. Mas a grande maioria, se você acha que seu público vai ouvir no fone, então você, assim, tipo, use o fone como sua referência. E aí vai entrar, né, nessa parte do... Existem fones e fones. Uma das coisas que eu acho que é o que mais vale você prestar atenção às vezes, que é coisa que eu já vi de pessoas que decepcionaram, às vezes comprando um fone de ouvido mais caro, achando, pô, vou comprar um mais caro aqui que já vai valer o investimento. Os fones de ouvido, geralmente, que são mais caros, eu vou colocar aqui que eles são tipo um microfone inverso, assim. Você vai gravar alguma coisa, você tem a relação de sinal-ruído do que você vai gravar, e o fone de ouvido, ele também trabalha dessa forma. Fones mais caros... Vai mostrar coisa demais, né? Então, fones de ouvido, mas às vezes ele vai mostrar não só coisa demais, mas você vai ouvir, você vai precisar de mais volume para ouvir. Porque, geralmente, os fones mais caros, eles são mais caros por quê? Dentro da construção de um fone de ouvido, existe um negócio que vai ser a impedância do fone de ouvido. A impedância, o que é? É basicamente, você vai conectar ele num computador, aqui é uma coisa, querendo ou não, vai estar vindo ruído digital, né? Vai vindo um ruído eletrônico, né, da interface do computador para o meu fone. Quanto maior a impedância, menor é o ruído que vem esses ruídos externos, tipo eletrônico, cabo, coisa do tipo. Então você vai ter um som mais claro. Porém, sons com fones de ouvido de maior impedância, eles precisam de mais intensidade, de volume para você ouvir. Então, se eu pego... Que esse meu fone aqui, ele é normal, assim, tipo, a média, se eu não me engano, assim, de um fone mais tradicional é medido em ohm, tipo, ou HM, né? Essa impedância do fone de ouvido. A média, assim, tipo, para um fone do dia a dia, um fone, assim, tranquilo de trabalhar, eu acho que ele vai estar numa média de 32 ohms de impedância. Eu já trabalhei em estúdios, claro, eu tinha um fone de ouvido com 60 ohms de impedância, ou seja, tipo, ele é muito mais claro, mas ele me demanda mais potência para eu ouvir naquilo, ou seja, supondo aqui que isso aqui é a sua curva de volume aqui, né, que você está dando de ganho no seu celular. Se eu tô aqui ouvindo nesse volume aqui, num fone de 32 ohm, eu vou precisar desse volume para ouvir no de 60. Porque assim, tipo, ele vai estar evitando que sons... E não é som de gravação, né? Não é que, tipo, você vai estar ouvindo o seu som com menos ruído. Você vai estar ouvindo menos ruído dessa parte mecânica, da construção do fone de ouvido. O trajeto do som do computador, do gravador, até
de fato, o falante do seu fone de ouvido. Então, é uma coisa que eu gosto para deixar prestar atenção nisso. No meu LinkedIn, eu tenho um artigo que eu falei sobre isso, inclusive, que é impedância de fones de ouvido, onde eu dou alguns exemplos. Mas para essa parte, então, tipo de, pô, no fone tava ouvindo, na caixa não, às vezes a caixa de som também vai influenciar, né? Por exemplo, eu trabalho aqui com 2 monitores de áudio da Edifier e eu conheço o som deles. Eles têm uma sonoridade mais flat, gosto deles, não lembro agora de cabeça o modelo deles, que eu tenho eles faz muito tempo. Mas eu tenho uma noção, assim, por exemplo, de como que é a diferença no fone e como que é a diferença escutando na caixa. Então, por exemplo, eu vou mixar alguma coisa no meu podcast, geralmente eu começo mixando no fone, eu mixo, sabe, 5 minutos de um audiodrama no fone, e aí eu sei como que ele tá soando no fone. Eu tiro o fone de ouvido, eu escuto esses mesmos 5 minutos na caixa. Aí eu tenho uma noção, tipo, pô, nesse caso aqui, se meu espectador, meu ouvinte, meu público-alvo final, eu sei que ele vai ouvir em caixas de som, eu consigo ter uma referência aqui de como que ele vai estar soando, mesmo caso eu queira terminar de mixar num fone de ouvido. Então, coisas que eu acho legal, assim, tipo, é trazer comparativos para sua sessão, ou às vezes, não necessariamente para sua sessão, mas, por exemplo, um exemplo que é o mais básico que eu dava, assim, pelo que era o que mais perguntavam. Você quer gravar um podcast, um mesacast, tipo um Nerdcast da vida, não sei o quê. Você gosta do som do Nerdcast? O som do Nerdcast te agrada? Maravilha. Baixa um episódio, escuta ele no seu fone, que você está usando para editar o que você está fazendo, e agora pega e dá um play no seu. O que tem de diferente? O meu tá mais baixo? O meu tá mais alto? O problema é, às vezes, tipo, a minha voz, ela tem uma dinâmica pior, assim, tipo, putz, às vezes cai o volume muito mais, às vezes eu começo a falar muito alto e de repente começo a falando mais baixo, não sei o quê, e eu não resolvi isso. No fone de ouvido, como tá literalmente na sua, né, tá aqui, tá na cara, até o que tá mais baixo, às vezes vai aparecer mais alto. Aí, de repente, você tira do fone de ouvido, joga numa caixa de som, joga no som nativo do notebook, não sei o quê, ele vai ter um comportamento diferente. Então, eu geralmente, sempre que eu edito alguma coisa, assim, tipo, pro audiovisual isso é de praxe, principalmente pra coisa que eu faço pra YouTube, às vezes eu faço... esses vídeos mesmo que eu compartilhei aqui, né, que eu tinha colocado antes lá do Gareno, não sei o quê, são coisas que a plataforma final onde isso vai ser vinculado é o YouTube. O YouTube, a gente sabe no estúdio, não quer dizer que a pessoa vai ouvir de fone de ouvido. Pode ser que a pessoa escute no notebook. Pode ser que a pessoa escute direto no som do celular. Então a gente mixava, a gente deixava uma mix equilibrada, né? Tipo, quando eu digo equilibrada, a gente dentro do nosso cenário, aqui, tipo, trabalhando no estúdio, a gente sabe os equipamentos que a gente tem uma noção de quando tem mais grave ou quando tem mais agudo, coisa do tipo. Beleza. Fechamos aqui a mix. Exporta. Eu vou dar um play aqui no meu notebook, depois eu vou dar um play no meu celular, para ver como que tá o som nele. Se tiver alguma coisa, putz, tá muito fora, assim, aquela coisa. No computador, para mim, tá perfeito no fone de ouvido, mas eu coloquei na caixinha de som, tá chiando demais, tá com muito agudo. Nesse caso, é bom você tentar dar uma maneirada. Tipo, não precisa ser drástico, mas aquela coisa. É complicado você parar para pensar em... Porque não dá para você fazer uma mixagem perfeita para tudo, a menos que você efetivamente mixe para tudo. Você vai ter uma versão para celular, uma versão para computador, uma versão para fone de ouvido, enfim. A menos que você faça isso, você vai ter que trabalhar com o mundo ideal, que é para onde vai o seu áudio. Se o perfil do seu áudio é um podcast, a grande maioria escuta em fone de ouvido, foca no fone de ouvido. Você quer ter uma noção, então, melhor, tipo, se de repente um fone de ouvido é melhor ou outro ou não, escuta no seu fone de ouvido, pega um outro fone de ouvido. Pega um fone de ouvido que vem com o celular, pega um fone de ouvido, sei lá, tipo, que você foi viajar, você ganhou aquele fone de ouvido de aeroporto, de avião, escuta nele, assim, tipo, pega referências diferentes para ver como tá soando. Mas, hoje em dia, você consegue ter, às vezes, né, tipo, a maioria, tipo, sabe, o fone que vem com o celular ou coisa do tipo, já tem uma média ali natural, que é o que você vai entender como quase um padrão, né? Então... Danilo, já demos o nosso horário, então. Então, agradeço a presença de todos vocês. Espero que tenha sido frutífero, né, esse nosso encontro. E
É isso aí, gente. Muito obrigado. Danilo, obrigado novamente. Espero que a gente se encontre novamente aí em outros trabalhos, outros Você sabe onde me procurar. Obrigadão Valeu. a todo mundo aí pela participação, inclusive aos que já saíram, fica aqui meu muito obrigado, porque até onde eu me lembro está sendo gravado. Então, se alguém quiser saber que eu agradeci a todo mundo, tá lá. Então, Gisele, pode encerrar pra gente a gravação. eu vou indo nessa, então, que eu tenho aqui meia horinha